aí, pessoal, como que tá todo mundo? Está aqui pro episódio número 1 do Recrutamente. Porque, na verdade, a sua mente recruta para a vida, para tudo, ou não, né? Está aqui com Paloma Miranda, CEO da Fox RH, e Fábio Del Chiaro. Vamos falar hoje sobre primeiro emprego? Falar sobre comportamento, entrevista, como que é esse mundo do primeiro emprego. E a Paloma vai fazer um bate-papo aqui com a gente, vai entrevistar eu e Fábio. E depois nós vamos entrevistar a Paloma para ela nos contar como que anda esse mundo, né? Como que é essa busca do primeiro emprego. Vamos lá. Primeiro, vamos falar do primeiro emprego. Vai lá, Fábio, me conta como foi a sua primeira experiência, onde foi e como você entrou nessa empresa. Bom, vamos lá. Sou com 42, isso Começou. tem... não, quando a gente começa a fazer conta é porque faz um certo tempo. Eu tava com 14 anos. Foi em 94, Velho, hein, mano? velho. Deixa eu E- só fazer um parênteses. Opa, deixa eu te perguntar. Ele falou que entrou com 14 anos. Sim. Na nossa época lá da década de 80, falei baixinho. Era muito normal começar com 14 anos, né? Sim. Era uma necessidade para algumas famílias, né, para algumas pessoas. Para outras era um incentivo do próprio mercado de trabalho. O Senai me colocou em muitas oportunidades de trabalho logo muito cedo, né? Eu fiz Sistema S, SESI, Senai, então foi muito importante ter esse contato com o Senai. Mas com 14 anos, eu fui para uma oficina mecânica, eu tive uma birra com meu pai nessa fase tranquila, que é a pré-adolescência. E meu pai me fez um desafio na época. Ele falou que se eu quisesse as minhas coisas, eu teria que ganhar meu dinheiro. Eu falei que eu ia ganhar meu dinheiro. Ele falou, então saia e não entra mais de novo em casa se não tiver empregado. E sempre foi muito sério, né? Esse papo com meu pai sempre foi um papo muito sério. Ele sempre levou muito a ferro e fogo, né? Na década de 80, a educação era muito diferente. Os meus pais evoluíram muito, né, Sim. na educação, inclusive em relação aos netos. Mas assim, se falou não entra, não entra. Então eu fui me virar. Eu fui para uma oficina mecânica. Eu bati de porta em porta, explicando para preciso trabalhar, preciso voltar para casa empregado, tá? E Isso em eu São consegui Paulo ou Guarulhos? em Guarulhos, em Guarulhos. Guarulhos. Eu acredito que se fosse em São Paulo teria sido mais fácil, Com certeza. né? Guarulhos, apesar de ser a segunda maior cidade do estado, ela tem uma cabeça muito provinciana. Guarulhos é uma cidade que dificulta muito a vida de quem quer trabalhar, no modo geral. Tem muita oportunidade, tem muita indústria, mas acho que eles usam isso como uma ferramenta de pré-seleção, sabe? Ah, tem muita gente procurando, então a gente... Naquela época, né, Fábio? Naquela Naquela época, época. naquela época. Hoje em dia eu já não sei como é que está, porque eu tô Né? fora desse mercado faz um tempo. Mas naquela época era justamente isso. Você chegava para bater em algum lugar, uma oficina, por exemplo, que era um trabalho informal, Sim. né? E tinha 4, 5 no dia, no outro dia tinha 3, no outro dia tinha mais 5 novos, e você ia tentando entender aquilo, é porque tinha muita gente para trabalhar. Sim. Não era nem uma questão de rotatividade, é porque ficaria testando, vamos ver quem funciona, né? Eu fiquei 8 meses nessa oficina quase, e de lá eu fui para o meu primeiro emprego de carteira assinada. Fui para ser office boy de uma metalúrgica, e esse já foi um trabalho que eu escolhi, eu queria trabalhar naquela empresa específica. Tinha várias coisas que eu gostava, estava na área de música, estava na área de... Era metalúrgica, mas era para instrumento musical. E eu gostei muito e eu escolhi trabalhar lá. Então eu me preparei para aquela empresa. Eu fui no Senai me informar o que eu tinha que fazer para trabalhar naquela empresa, Legal. né? Então o meu primeiro emprego foi aos E o 14. que você aprendeu? No primeiro emprego, eu aprendi que informalidade é ruim. Porque as- as- como trabalhador, tem muita gente que fala que já não tem garantias como um trabalhador, CLT, e aí é um papo que a gente tem que desenrolar com muito tempo. Sim. Mas informal é como se você não existisse para o mercado de trabalho. Você só está lá, Sim, entendi. né? Então, assim, eu aprendi que se a regra da CLT é entrar às 8, no informal, a regra é entrar às 8, 7h30 sem atraso. Porque se você tem outro para entrar no teu lugar, e não tem problema com isso. Então, a responsabilidade que você tem que oferecer para um empregador de CLT e para um emprego informal, a não ser que o informal seja você, eu vou vender por mim mesmo, vou pegar a minha arte e vender na praia, eu sou o meu informal, né, que hoje é MEI, né, formalizado,
Se você trabalhar para um outro informalmente, a sua garantia é... Sim, Fábio, mas você se comunicava muito bem aos 14 anos? Você era um cara que falava com todo mundo? Bom, comunicar e falar são coisas diferentes. Eu acho que eu falava com muita gente, sim. Eu sempre fui muito desinibido, Ótimo. né? Então, tanto que de bater e falar, olha, eu quero trabalhar para você, mas o que você faz? Não, nada. Se precisar, eu sei organizar prateleira, eu sei carregar coisas. Então, eu me vendia bem porque eu falava, mas muitas vezes me prejudicou porque eu falava muito. Tinha coisa que não precisava falar, Sim, né? E aí ele se empolga e vazios na vida. Não sei se na comunicação, quem assiste muito podcast percebe que o vazio é cortado. sim, Porque na vida real, vazio é um constrangimento. As pessoas ficam constrangidas com o silêncio, fato. É né? Então, fato. eu com 14 anos, eu falava muito. Eu me comunicava, acho que razoável, porque conseguia algumas coisas. Sim. Quando você vai para trabalhar CLT, tá, com uma empresa já que você escolheu, fez o seu curso, o que você aprendeu lá? Você falou assim, ok, fiz um curso técnico no Senai, Sim. né? Então você vai falar primeiro para mim, o Senai, o que ele te ensinou, e te ensinou não só tecnicamente falando, tá? Te ensinou como ser humano. E depois você vai falar o que você aplicou na empresa que você trabalhou e depois o que a própria empresa te ensinou. Vai lá, quero te ouvir. Nossa. Ó, Senai. Senai é meio complicado de falar. O Senai, eu tenho uma gratidão pelo SESI, pelo Senai, que é um pouco além, né? O Senai, ele forma pessoas. Tem gente que fala, o Senai é curso profissionalizante, forma profissionais. Antes ele forma pessoas, principalmente quando você olha a situação, que na minha turma de profissionalizante, o primeiro curso que eu fiz no Senai foi elétrica. Eu tinha 14, tinha gente com 16, tinha gente com 40, tinha gente desempregada, tinha gente que estava procurando o primeiro emprego que nem eu. Então, ali é um mundo de valores muito diferentes e que dentro de uma sala de aula tem que ser nivelado. Sim, Então, o Senai fez isso de bom por mim. Ele me ensinou que pessoas diferentes funcionam juntas, que a questão da participação, da humanização é muito importante. sabe o que eu mais gosto no Senai? Que ele te ensina a varrer um chão. Sim. Te ensina tudo. Ali ninguém é melhor que ninguém, não tem, você tem que aprender todas as fases daquilo que você vai fazer. Isso, fase. Então, coisa que o pai e a mãe não têm ensinado, eu falo que o Senai está ensinando. E aí, puxa para o trabalho. Vai lá. Aí eu fui para, vou falar o nome da empresa porque também é uma outra gratidão que eu tenho. Eu fui para Santo Ângelo. Santo Ângelo faz cabos de guitarra, faz ferragens para Ainda case. existe? Existe. Uma empresa forte, é uma das maiores indústrias nacionais na parte de música. E o que eu conheci na Santo Ângelo foi algo que me revoltou demais. Não, sério, muitas vezes eu cheguei em casa chorando, eu cheguei em casa chateado, eu cheguei em casa contrariado. E, claro, eu completei Não é 15 anos. terapia, Fábio, é o que você aprendeu. Vou contar por quê. Com 15 anos, você ouvir um não de alguém é diferente de você ouvir um não profissionalmente. Sim. É diferente de você ouvir com 30, com 40, com 50. Totalmente. Totalmente. Então, quando eu entrei na Santoro, eu entrei para ser office boy. Office boy fica muito tempo ocioso. Você tem que esperar muita coisa acontecer para você ir para a rua. Então, eu comecei a me enfiar dentro da empresa. Eu ia para a produção, ia ver como é que funcionava. E eu tomei tanta, literal, comida de rabo por conta disso, porque não era para eu estar ali. Sim. Né? Então, assim, o chefe tinha planos para que eu fizesse alguma coisa, a hora que ele me procurou, eu não estava lá, eu estava no meio da fábrica. Então, durante muito tempo, eu fui podado, até que o dono da empresa entendeu que eu não ia conseguir ficar preso na função administrativa. E aí a gratidão que eu tenho com o Rogério até hoje. Rogério Raso, o nome dele. Ele falou, você quer aprender? Então você vai fazer assim. Você vai trabalhar em todos os lugares da empresa. Ele chamava de mini fábricas. Você vai sair do administrativo, você vai para recebimento, você vai para ferramentaria. E no tempo todo que eu fiquei lá dentro, eu passei por todos os departamentos. Legal. Claro, você não sai um especialista, sai um generalista, Não, né? Mas quando eu fui para o meu segundo emprego, que alguém falava assim, mas o Telex que deu problema. Peraí, eu já trabalhei com Telex. Telex na minha última empresa, então eu sei como fazer isso funcionar. Não façam contas e tenho certeza que uma galera que está ouvindo não faz ideia. Dá um Google que vocês vão descobrir que é um Telex, né? Então, foi muito importante. Só que qual que era a grande base? Era o Senai. Sim.
Porque quando alguém chegava para mim e falava assim, que você fazia lá no Senai? Ah, lá no Senai eu fiz elétrica, aprendi. Ah, então você aprendeu a fazer conta. Aprendi. Ah, então hoje você ajuda na contagem do estoque, porque tem metragem de cabo para tirar, tem quilo de cobre para calcular. E aí você realmente via a aplicação prática daquilo que você estudou. Sim. Porque a grande realidade do Senai eles te ensinam passo a passo, fase por fase, que você não vai aprender o final sem aprender o começo, você não anda no Senai. Sim. E tudo tem sentido. Sim. Tudo é prático de verdade. Então, quando eu fui para o mercado de trabalho, fez muita diferença. Tanto que eu quis depois fazer o Senac. Mas, Fábio, assim, o que te desenvolveu? Que você fala para mim, ó, Paloma, você falou que tua comunicação era ótima, Ótima, né? não. A minha falação era Era ótima. A minha ótima. comunicação era. Mas o que você fala assim, ó, eu não sabia, e quando eu saí dali, eu já sabia isso. Eu tinha uma melhor comunicação, Vindo do eu era mais Senai. organizado na empresa. O que que a empresa te deu? Porque o Senai, Ah, ele é uma instituição para de isso, base, para te ensinar mesmo. Agora, a empresa é teu primeiro trabalho, dali vai formar você para o mercado. Olha, a Santo Ângelo, ela me ensinou o que significa responsabilidade. Ótimo. Porque muita gente fala assim, você tem que ser responsável, você tem que fazer as suas entregas, você tem que, né, entregar resultados para a empresa. Só que isso é genérico, é vago pra cacete. A pessoa fala assim, legal, quais são as suas entregas hoje? Dependendo do gerente que você pega, ele não sabe nem responder, porque todo dia muda, Sim. né? E a Santo Ângelo me ensinou o que é responsabilidade, o que é compromisso. Então, assim, eu não te cobro, não te controlo. Como office boy, eles tinham uma segunda unidade, que era um escritório administrativo, que eu tinha que ir uma vez por semana recolher carta. Sim. Porque chegavam contas lá. E uma semana eu, por algum motivo, não fui. E quando eu voltei na semana seguinte, tinha uma conta que estava para vencer no dia. A gerente do financeiro entregou na minha mão e falou assim, se vira. Faça o Ô, processo. Então, assim, gente. você tem que entender como desenrolar isso. Sim. São suas responsabilidades. Não que ela fosse deixar estourar, né? Mas foi muito importante para desenrolar isso. De falar assim, cara, se eu me comprometo, eu tenho que entregar. Sim. Se da minha resposta vale alguém trabalhando depois. Então, a empresa me ensinou principalmente essa questão da responsabilidade e da sequência das coisas. Sim, Alguém interessante. depende daquilo que eu vou fazer. Sabe o que é legal? Por que que eu tô fazendo essa entrevista? Porque você imagina você, adulto, né? Se é difícil para você, hoje, um homem de 42 anos, empreendedor, falar das suas qualificações, o que você aprendeu, você imagina esse pessoal que está entrando no mercado agora. Sim. Eles não sabem o que falar, como se comportar, né? Desde que como fazer um currículo, né? Eles Sim. não sabem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Primeiro eu vou tirar as dúvidas da Sabrina, que a Sabrina tá com cara de quem quer falar outra coisa. Eu vou deixar ela perguntar e depois Não, a gente vai para a parte chata. Eu tô super ouvindo aqui justamente por conta disso. Essa questão da experiência de primeiro emprego, né? Ela pode ser muito parecida em vários aspectos, porque é a primeira experiência, Sim. né? Mas e eu estava ouvindo e pensando, por que que a minha experiência, em que pontos que ela se difere da dele? E por quê? Né? E aí, enquanto ele estava falando, eu fui muito ouvindo e entendendo e buscando lá dentro. Falei assim, pera, comigo foi diferente aqui em que ponto? Ah, por conta disso. Nossa, mas é porque em casa eu recebi tal e tal situação. Então, na hora que fui pro mercado de trabalho, eu refleti isso. Né? Então, eu só fui ouvindo e tentando encaixar aqui dentro também quais foram esses meus momentos, Quer né? ver? Fala um pouquinho do seu momento. Quando você falou assim, vou trabalhar, como foi dentro da sua casa? Isso e qual idade você tinha? Não, foi por isso que eu até fiz o parênteses na hora que o Fábio começou a falar, porque eu falei, nossa, eu também, nascida na década de 80, lá pelos 14 anos já estava meio incomodada, querendo fazer alguma coisa. Só que a minha família, né, diferente do Fábio, que aí também comecei a pensar nisso, não, você trabalha com 18 anos. Melhor ainda se você formar, fizer uma faculdade, e aí você vai trabalhar na sua área, né? Então, era nessa construção. E aí, como eu comecei a incomodar muita gente com 14 anos, quero fazer alguma coisa, quero fazer alguma coisa, quero fazer alguma coisa. Aí fui trabalhar porque minha mãe também é muito correta, né? Vim de uma família muito correta. Então, menor não trabalha, Tem que estudar. tem que estudar. Então, o acordo era, se você conseguir um trabalho
onde você possa trabalhar, estudar a semana inteira, e isso não vai atrapalhar os seus estudos, você pode trabalhar. Aí tinha aqui em Ribeirão uma feirinha de artesanato. Falei, eu posso fazer artesanato e vender na feirinha. De final de semana não vai atrapalhar o colégio. Olha que legal, Passo. né? Então foi meio que aí minha mãe também entendeu. Minha mãe era uma pessoa. Tem que lembrar que isso também foi em 94, né? Foi que eu tô te falando, 14 anos, lá em 94. E minha mãe funcionária pública, né? Com uma menina inquieta dentro de casa. E ela pegou e falou: tá, eu vou com você, porque você é menor, você não vai pra uma feirinha, né? E minha mãe foi de montar barraca e tudo, né? Então ali eu entendi também uma outra questão que muitas pessoas não entendem, e tem gente que pode até criticar, comentar aí depois, mas eu vou falar assim: trabalho tem para todo mundo. Ah, sim. Só não tem trabalho para quem não quer trabalhar. Fato. Até porque trabalho e É emprego isso que eu ia são falar. coisas bem É isso que eu ia falar. diferentes, E né? eu só fui Pelo menos, entender né? isso depois, mais tarde, quando eu fiz 18 anos e tive o meu primeiro emprego de carteira assinada. Mas quando eu quis trabalhar, e aí eu vi. Então, assim, a primeira coisa que eu entendi foi essa. Meu, as pessoas reclamam, mas se você quer trabalhar, se você tem uma competência, alguma Sim. coisa, nada te impede a não ser você querer ir lá e fazer. Sim. Né? Isso eu com 14 anos de idade. Lógico que eu não sabia que minha mãe ia ter que comprar barraca, né? Que teria uma série de coisas que na minha cabeça de 14 anos isso não era uma preocupação, Sim. né? Então eu tirei isso. Chegando ali naquele trabalho, a primeira coisa, pensa, uma feira de artesanato de uma cidade, né? Numa cidade do interior. Não Né? tão interior que Ribeirão Preto é grande, viu, gente? gente, Só que isso. na época não era tão grande assim, não. Mas era, Paloma. Não fica com a gente, não. Então, assim, tinha de tudo. Tinha gente de fora, porque, querendo ou não, como a Paloma disse, não era uma cidade tão de interior, é um interior que é meio metrópole das outras cidades, mais de É. interior ainda. Né? Então, o povo das cidades da região vem passear. Então, A eu famosa tinha. cidade satélite. A né? cidade satélite, é. Então tinha gente de fora que vinha. Então eu tinha desde a madame, que para ela era exótico comprar um colarzinho da feirinha hippie, né? Até aquela pessoa que ela tinha por estilo de vida Sim. ser hippie. Né? Então eu falava com o hippie, eu falava com a madame, eu falava com o mendigo que estava ali passeando, né, Sim. queria bater um papo, e eu falava, ó, cai pro lado que aqui você vai atrapalhar se você cair. E aquilo foi muito bom, porque, que nem o Fábio falou, né, na história dele, eu falava muito e não sei se me comunicava muito bem. Eu era uma pessoa que eu falava sozinha, dormindo, eu nunca parei de falar. Percebe-se. Aí lá eu aprendi a me comunicar, Que é diferente. que é diferente. E aprendi a me comunicar, que foi uma coisa que foi ótimo para mim. Tanto é que, assim, me ajudou muito até em entrevistas depois de Sim. trabalho, de emprego e tudo mais, porque eu sabia fazer uma leitura rápida da pessoa. Só que eu fazia e eu fiquei meio malandra, porque eu entendi o que a pessoa queria de mim. Ótimo. E eu consegui entregar exatamente o que a pessoa queria. Que é bom também. Por que eu falo que foi bom e não foi? Porque muitas vezes eu passei a me enganar, porque era só uma questão de conquista. Eu preciso ganhar essa entrevista, preciso passar nessa entrevista. Passei, que eu contei lá no piloto. Quem quiser depois vai lá ver o piloto. Que fala assim, ih, que droga, passei e agora? E agora? Eu Vou não fazer. queria isso. Né? O que eu vou fazer agora? Mas Essa era- fase eu não sabia como é que era. Mas né? isso, aí enfim. Então foi isso que eu aprendi, a me comunicar. Quando eu fui, falei assim, tá, mas eu quero continuar trabalhando. Porque aí foi chegando perto dos 18. Com 16 eu quebrei galho pro meu tio, ele abriu uma lojinha, fui lá trabalhar para ele, que ele não tinha vendedora, né? Ah, vou pagar para alguém de fora, não sei o que, te dá uns trocadinhos, vem aqui para mim. Beleza. Eu já tinha aprendido o que que era trabalho. Eu já Sim. tinha tomado gosto por falar, final de semana eu posso numa domingueira, que minha mãe vai falar assim, porque eu tinha consciência de que minha mãe não tinha que ficar me bancando. Sim. Eu não era aquelas filhas também, né? Eu tinha essa consciência. Então eu falava assim, gente, eu achava injusto todo final de semana eu pedir dinheiro para minha mãe se eu quisesse sair. Então, às vezes, eu ia, tomava uma água, comprava uma água, ficava bicando dos amigos. Até que foi, tem que fazer alguma coisa, né? Então, eu tomei gosto pelo trabalho por conta disso, porque eu tinha autonomia para fazer minhas coisas e me sentia bem porque eu não estava, de alguma forma, abusando da minha mãe. Sim. Vocês viram que a gente tem situações diferentes. Então, a gente tem a situação do Fábio, que o primeiro trabalho dele foi uma conquista, mas uma conquista moral, por causa do pai dele, Sim. né? É. Na verdade, ele e o pai As dele... motivações, né? A motivação foi o pai, de uma maneira
A gente não dá para falar se é positivo ou negativo, o importante é que deu certo. Teve a Sabrina, porque ela é uma pessoa inquieta, mas aí a gente tem pessoas que precisam de sustentar, ajudar no sustento familiar. Tem pessoas que precisam do básico, porque não tem uma roupa, não tem um Exato. sapato. Então a gente tem vários tipos de pessoas que precisam ingressar no mercado de trabalho. São né? diferentes urgências, né? É. Existe certo e errado? Não existe certo e errado, tá? Quando a pessoa quer trabalhar, eu falo que tem que deixar trabalhar. Ah, Paloma, tem que ser CLT? Não necessariamente, porque é importante que essa pessoa se desenvolva o quanto antes. Eu vou dar um exemplo. Essa semana eu estou fazendo um processo, semana que passou, um processo de engenheiro agrônomo. Tá. É porque tem umas linhas também, o médico veterinário também é na mesma linha. O que acontece? São profissionais que eles têm faculdade integral e saem da faculdade tarde. E aí eles têm que começar a carreira deles. É muito complicado, porque eles começam a carreira com 25 a 28 anos. E aí, gente, olha o tanto de coisa que já aconteceu. E até ali ele só foi estudante, né? Ele só foi estudante. E, puta, é complicado isso pro cara. Eu vi isso quando eles falam, eu tenho 1 ano só de experiência. Ele mesmo percebe que ele tem 1 ano só de experiência. Então, é complicado também você ir para o mercado depois de formado. Sim. A gente fala que o ideal é o quê? Primeiro ano, tá na faculdade? Primeiro ano, estágio. Tem lá menor aprendiz? Vai, seja menor aprendiz, desenvolva, porque você vai desenvolver várias coisas. Vocês vão entender primeiro a diferença do que é a qualificação que você tem ali no Senai. Tudo bem que a gente falou que o Senai ele também dá a capacitação, que é a capacidade de exercer aquilo. Mas quando você vai para o trabalho, é onde realmente você aprende. Você você tem essa capacidade de exercer o que você aprendeu. Então, é muito complicado isso. O ideal é, vamos trabalhar para não ter problema futuro. Mas pergunta sobre pai e mãe. Então, eu ia te falar exatamente isso, porque a gente tem motivações diferentes, certo? Para o mercado de trabalho. Mas essas motivações, elas podem estar ligadas ou não à questão do núcleo familiar. Sim. Mas uma coisa que é fato é que a partir do momento que, independente da sua motivação, a hora que você vai para o mercado de trabalho, a sua primeira experiência social, que é a família, ela vai influenciar e muito. Totalmente. Né? Então, assim, isso eu falo de onde eu me olho, me observo, né? Porque eu não sou uma especialista como a Paloma, de recrutamento nem nada. Então, me olhando, eu falo assim, pera, eu vejo quanto que... Porque até a questão onde que o Fábio pegou e falou também, que ele estava falando da questão dele do primeiro emprego, né, de 18 anos, a Pá contou de uma questão de, tem gente que não pode passar um balde, né, não pode passar um pano. E aí eu vou te contar uma coisa muito engraçada, com 19 anos, 20... Eu trabalhava numa farmácia, e aí precisa entender essa questão de família, como que é. E minha avó passou pela farmácia e me viu passando rodo. E eu era para trabalhar de balconista na farmácia. Ok, passou, cheguei, fui tomar um café, quarto para tarde, fui tomar um café com a minha avó. Ela indignada, falando assim, que absurdo é esse? Eles te colocaram para passar pano. Mas você é balconista, você é vendedora, onde já se... Minha filha, você não precisa voltar. É muita humilhação. Entende? E Mas aí são você fala assim... posicionamentos de vivências familiares. Não, então, por isso que eu falo como que a família, assim, influencia querendo ou não. Porque podia ser uma outra pessoa, lógico, e ela não falou naquilo de uma maneira para me prejudicar nem nada. Estava me cuidando dentro que ela percebia que eu era tão preciosa para ela e tinha tantas, sei lá, qualidades, talentos que estavam sendo desperdiçados por uma pessoa que me pediu para passar pano. Ok. E aí foi muito importante isso, porque na hora eu falei, é mesmo, porque aí eu me empoderei. Onde já se viu eu ficar passando pano e ele me pedir para passar pano? Isso é desvio de função. Já sabia o que era desvio de função. Entendeu? Eu sempre fui uma pessoa fuçada. Ô, CLT. Eu fiz desvio de função e fui me empoderando daquilo. Sim. E te falo, a partir daquele dia, eu passei a... Mudou. Muda teu olhar. A minha relação com o ambiente. Aconteceram coisas bem piores ali. Mas aquilo ali tomou um peso. Só depois, mais tarde, só para contextualizar essa questão de família. Eu tive que entender, porque a minha família sempre bateu na tecla disso. Não, você é muito preciosa para todos esses trabalhos que você tá. Né? E aí você vai acordando para a vida... E vendo que não é assim. Porque é isso, porque você aprende uma coisa na família. É que você foi criada para ser herdeira
E Ou esqueceram que jogaram guerreira, né? esposa do herdeiro, porque olha, esse trabalho é ruim pra você, você precisa Então, mas a sempre família foi tem isso. E eu tem tive essa que. defesa. Porque Sim. você apanha e você sofre. Porque às vezes a família te prepara muito. A minha família foi essa, que me preparou muito no engradadinho, no cercadinho. Sim. Olha que mundo bonitinho, olha como a gente te cuida. Você tem certeza que você vai pro mundo? Mas você É. vai agora? Você tá preparado? E a hora que eu desbravei e fui, não sei o quê, eu vi o tanto que minha família tinha me preparado, logicamente, sem julgar nem nada, mas de uma maneira errada. Sim. Porque eu fui Castradora, né? muito doída. Eu fui muito sensível pro Cê- mercado de tudo trabalho. você se Tudo sente doía. humilhada. Tudo A era palavra humilhação. humilhada Exata. vinha sempre no seu cérebro quando tinha uma Você função está sendo diferente. humilhado, eles estão abusando de E é você e não sei o diferente quê. Então, do entendimento do meu pai, que veio da indústria, que era mais ou menos assim: entra, você vai entrar como peão, você vai pro chão de fábrica, se precisar lá dentro, você cresce. Se mandar você carregar a caixa, você carrega. Se mandar você lavar chão, você lava. mas isso te influenciou na maneira como você entregava o seu próprio trabalho. E sempre fala assim, tá, então quer dizer que se eu entregar isso daqui e superar o que ele espera, eu vou pra próxima fase do jogo? Eu vou Que crescer. doido, né? Porque a Isso visão influencia dentro da muito. indústria Pai, é totalmente mãe, diferente. vovó, tio e tia que vocês estão falando para essas crianças. Gente, sabe o que é pior em tudo isso? Que quando essa criança, vamos falar, não, esse adolescente, Uma ele criança vira ainda, adulto, mas é um adolescente, tá? É um adolescente porque ele sabe pedir. É. Ele sabe pedir. Ele pede hoje um iPhone pro pai e pra mãe, ele pede um bom tênis pro pai e pra mãe, e não é pedir. É pedir daquela maneira que chega ao extremo, pai e mãe. Eu já vi pai e mãe, gente, seríssimo, e é da família, tá? Que eles não tinham celular, não tinham um bom carro, e aí me deu um iPhone de 10 mil reais pro filho. Na hora que eu vi o iPhone de 10 pau na mão de uma criança, eu surtei. Tive que ficar calada? Claro. Consegui ficar calada? Não. Mas é real isso, né? Então, se eles sabem pedir, né, eles têm que saber trabalhar também. Então, assim, como que a gente vai fazer isso? O que eu tenho visto, tá? Ok, o pai e a mãe protegem o filho, o menino ou a menina de 14, 16 anos, toda essa proteção que tudo é humilhação, que o salário é muito baixo. Só que esse ser humano aí, ele vai ter 30 anos. E aí o pai e a mãe vai estar com 60 anos. Vai conseguir sustentar esse ser humano? E tem umas perguntas que eu faço pra todo mundo. Legal, você tá com 30, você tá reclamando de um salário de £1,5 se você nunca trabalhou? Ou se você nunca precisou trabalhar, Sim. porque cada um com a sua realidade, mas vamos falar, teu primeiro salário é de R$ 1.500, você paga aluguel, você paga a tua água, você paga a tua luz, você sabe quanto isso custa na vida da família? Não. Cara, pega teu salário de R$ 1.500, entra no mercado de trabalho e vai crescer. Mas é complicado, da onde eu observo, eu falo assim, com muito respeito, Claro. porque eu falo assim, é fácil pra gente, num lugar, às vezes, de luta, quem teve que, às vezes, brigar mais para pagar boletos, né, durante a vida, tem essa questão, né, sabe, né, De valorizar. de valorizar. Eu, apesar de, preciso agora, na época eu não precisava, Sim, mas eu tive esse ímpeto do mesmo jeito. sim. Mas eu não julgo quem não tem, porque é muito difícil, às vezes, a pessoa criar um olhar de necessidade ou de importância para lugares que nunca doeu. Nunca doeram nessas pessoas, entendeu? Assim, essa questão da necessidade do pai. Você cresce ouvindo, digamos, uma história. Você Sim. cresce e acredita que aquela história é verdade. Aquilo se torna um valor para você. Sim. A hora que você vai para outro meio que não é o seu social ali, da família, o que você faz? A primeira coisa é validar esses valores. É onde, no mercado de trabalho, você pode quebrar a cara. A gente estava até falando sobre crença, né? Eu falo o seguinte: quando você tem um pai, uma mãe, uma família empreendedora, as crenças são diferentes que você vai ouvir, Sim. né? O pai. A linha de base é a linha diferente. de base é diferente. Então, quando você tem um pai que é empreendedor, você vai estar o tempo todo ouvindo sobre negócios, sobre investimento, dinheiro. Então, você vai ter facilidade com o dinheiro, entender o que é dinheiro. Quando que você vem de uma família mais simples, assalariado, tudo é um pouco mais difícil. Então, também você vai ver a dificuldade, a escassez. De repente, você tem que iniciar o trabalho mais cedo, mas você também vai ter outras dificuldades, porque o pai e a mãe, às vezes, têm aquela visão que
trabalho simples é humilhante e não necessariamente, né? Cada um faz uma escolha. Eu até brinco muito com a minha mãe sobre isso, né? Eu falo, mãe, o problema da senhora hoje não ter um trabalho que ganha bem é porque você não ouviu a sua mãe. E eu te ouvi, por isso que eu tenho um trabalho bem remunerado, eu brinco. Então, assim, muito cuidado com o meio. Isso garante o sucesso? Não garante o sucesso, não é isso que a gente está falando. Mas a gente está falando que o pai e a mãe hoje, ele erra quando ele quer cuidar muito. Ele tem que soltar, deixar o filho ganhar um salário mínimo, deixar ganhar menos que um salário mínimo, porque ele vai se desenvolver. Opa, eu ia até te perguntar, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem 18, 19 anos, estou entrando no mercado de trabalho, estou ouvindo esse podcast, né, esse videocast, e eu começo a entender e percebo, falar, essa é a minha situação, tá aí. O que eu estou ouvindo, o que eu ouvi a vida inteira que tá. O que você falaria para uma pessoa dessa, de 18, 19 anos? O que eu posso fazer a partir do momento que eu percebo que eu criei valores, né? Ou que eu criei verdades, enfim, que estão me atrapalhando ou que podem vir a me atrapalhar. Isso é uma. E agora, uma outra pessoa, também de 30 anos, que percebe que tudo que não está dando certo é justamente por conta desse ponto. Né? Então, o que eu com 18, que vou entrar... dela mesma, dela né? mesma, que ela criou, não... Sim, mas eu falo assim, o que você diria, né, como uma especialista na área, assim, por exemplo, com uma pessoa de 18 anos, o que eu posso buscar de recursos 18 anos para é mais desenvolver? fácil, tá? E eu com 30, depois de já ter me ferrado muito por conta disso, porque nunca ouvi ninguém me contar sobre isso, e agora está me dando o que eu faço a partir de agora? 18 anos é mais fácil, ou 16 anos é mais fácil, com 30 é um pouco mais difícil. Mas vamos falar o pessoal que está entrando no mercado, né? A primeira coisa, você tem que ter curso, não tem jeito. Essa história, você tem que fazer um Senai, você tem que fazer um Senac, você tem que fazer um curso de informática, porque vocês são geração 2 dedos, que a gente brinca. Quando vai para a entrevista, a gente pergunta, você conhece o Word, o Excel? Eles falam, sim. Mentira? Mentira. Conheço. Conhece, Falei, mas oi. não sabe. Oi, eu sei o que é. Né? Não sabe o que é um Outlook. Por quê? Eles acham, como eles nasceram nessa geração, eles acham que não precisa aprender. Então, e aí eles isso ficam é com 2 importante. dedos. Que tudo Ainda vai É estar no celular. importante. É importante por quê? Você concorda comigo que hoje tudo é informática? Sim. Você vai ter um computador, você vai estar trabalhando nele, você vai ter que fazer uma planilha Excel, você vai ter que digitar um e-mail. Então, isso é o básico, você tem que saber fazer isso, tá? Então, esse tem curso. Outra coisa é escolher um curso que você goste. Então, exemplo, eu quero ser mecânico. Sim. Vou no Senai fazer um curso de mecânica. Gente, hoje, eu vou ser honesto com você. Eu não sei, na minha época, Sindicato dos Padeiros dava curso de graça. Um monte de sindicato. Aqui em Ribeirão, Nossa, aqui em Ribeirão tem um tiveram monte, gente. 30 Tem um monte de curso o ano profissionalizante. passado Tá vendo? foram De 30 graça. cursos De graça, gratuitos de graça. pela Graça. prefeitura, E a EPTV aqui sem participação. não teve participação. Não teve curso que não fechou nem turma. É isso que eu tô falando. O que acontece? Todo mundo quer entrar no mercado de trabalho, mas também não se prepara, não se qualifica. Tem que se qualificar, não tem jeito, não tem opção, tá? Tem que se qualificar. Ok, tô com a qualificação na mão. Ok, então eu fui lá, fiz curso de telemarketing de graça, eu fiz o curso de mecânica, fui lá, fiz o curso de informática. Ok, como que eu vou entrar no mercado de trabalho? Hoje, gente, primeiro, grandes empresas têm cota para aprendiz. Tá? Então, as empresas contratam, precisam de aprendiz. Então, já é um ponto positivo, que fique claro. E eles não pagam mal. Aprendiz e não estagiário. Não, aprendiz, Tá, não estagiário. O aprendiz, ele tem um contrato de 2 anos com a empresa, tá? E a empresa tem por obrigação desenvolver ele. Tá. E ela desenvolve, as empresas desenvolvem ele sim. Até porque se ele for bom, ele fica. Isso, a empresa contrata. Tá. O estagiário, gente, é uma mão de obra barata, é um pouco diferente do aprendiz. É porque eles usam muito o estágio e o aprendiz como o mesmo nome, que não deixa de ser, porque eles estão aprendendo, tá? Os dois estão aprendendo. Então, se você for pela lógica... O aprendiz precisa estar vinculado a um curso, porque o estágio é obrigatório estar no curso X. O aprendiz também? Também.
Também, tá? Ele está. Só para você ter uma ideia, o Senac de Ribeirão é bem legal isso. Você vai 2 dias da semana, você está dentro do Senac aprendendo o curso. Olha que legal. Então, 3 dias você está na empresa, 2 dias dentro do Senac. E tem outras empresas também, outros. Porque você aprende e coloca na prática, não tem coisa melhor, né? Você valida, né? E o que eles aprendizado. estão fazendo? Te ensinando o básico, a parte comportamental. Lembra que a gente conversou que o pai e a mãe de hoje é um pai que até faz de tudo para investir em educação, mas eles não têm tempo Sim. para educar o básico? Sim. Hoje, não adianta, a gente Transfere pra tá escola, transferindo muitas para a vezes. escola, tá transferindo para as empresas o básico, tá? É o sim ou não. É o sim ou não para aquele ser humano. Então, ótimo. Ele já fez o cursinho dele, aí o que ele vai fazer? Vai fazer um currículo, né? Então, o currículo. Como que é esse currículo hoje? Gente, é um currículo simples. Lembra do Word que eu falei? Aham. Tem que fazer o Word, porque já começa por aí. Hoje você tem um monte de modelo na internet, tá? Simples. Você vai colocar o nome, Mas o seu... que é essencial ter? A questão, além das informações pessoais, né, os gente? cursos, Todo mundo sabe. as informações pessoais, os cursos que vocês fizeram, de repente o objetivo que você quer. E colocar lá, aprendiz. E aí, o que você faz com esse currículo? Você encaminha para as empresas. Então, gente, hoje tem jornal, hoje tem um monte de site que você cadastra o seu currículo e entra em contato com as empresas, com o RH. Tal empresa, eu posso mandar um currículo? E manda o currículo por e-mail, para eles pedem o e-mail e encaminha. Hoje O que você aconselha, por exemplo, na hora de fazer a seleção das empresas para mandar esse currículo? Meu primeiro emprego. Dá uma dica Gente, aí. essa dica é para todos, pro de 30 também. Viu, Escolha a trintão? empresa que você quer trabalhar. Puta, eu gostaria tanto de trabalhar em tal empresa, em tal segmento. O meu curso, eu quero ter carreira, eu quero entrar naquela empresa e crescer lá dentro. Então, escolha as empresas que você se identifica. Uma escolha consciente. Consciente. De repente, Paloma, eu quero o mercadinho do lado da minha casa porque fica fácil para eu estudar. Ok, mas você fez uma escolha. Quero ser aprendiz do mercadinho do lado de casa porque eu consigo conciliar o meu estudo. Tem muita gente que não procura pelo menos que eu vivenciei. Opa, quase que não sai na minha época. Porque faz carro álcool, né? Na minha época que era assim, eu não vou começar a trabalhar de office boy, que é o que eu escutava, mas que você vai ser office boy, depois você vai fazer o quê? Você não tem... Não, se você for pelo menos alguém de compras, depois você vira comprador. Eu não quero ser comprador. Oi, eu conheço o presidente da empresa que foi office boy, tá? Que fique claro. Eu acho que depende muito mais da pessoa do que a função que ela está ocupando. É que nem aqui, a gente falou, tem o curso de telemarketing. Mas eu vou fazer um curso de telemarketing, eu não quero trabalhar... Cara, vai pela competência, faz o curso. Faz. Aprende alguma coisa ali que talvez, não na área de telemarketing, mas numa outra empresa, você vai conseguir usar e se destacar. Eu tenho curso de corte e costura e nunca costurei. Eu também. Eu também tenho de boneca de pano, de comida, de tudo. Mas isso é muito bom, né? Porque te desenvolve habilidades até de Sim. relacionamento, que eu acho que é importante. A gente estava falando tudo isso daí, você falou 18, 19 anos e tudo mais. E aí eu fico pensando também nessas pessoas com a questão da habilidade social. Porque a gente vê cada vez mais jovens num quarto. Trancados. Numa bolha. A habilidade social que eles têm é através dos chats, né? Conversam lá com videogame, Isso. através dos games, dos portais, redes, mídias e não sei o quê. Mas a hora que vai pro tete a tete, Travam. trava. E até a questão da proatividade. Eu vejo o cara super rápido ali no computador, mas se ele vê no meio de uma empresa que alguém pede alguma coisa pra ele, você vê aquele desenrola. cachorro meio perdido, tipo... O que que eu vou falar? O que eu falo? Como que eu faço? O que eu faço primeiro? Procede isso? Você vê isso? Sim, sim. O que está acontecendo surgiram novos tipos de trabalho, né? Que eles ganham dinheiro de forma diferente, que a gente falou. Então, eles ganham hoje fazendo venda na internet, jogando videogame, esse tipo de trabalho que tem hoje na internet. Eles ganham dinheiro, é muito dinheiro, não sei, alguns sim, outros não. Mas a grande maioria tem que ir para o mercado de trabalho. Então, eles têm que saber como se comunicar. O que o entrevistador vai perguntar para ele? Gente, não vai perguntar nada demais, porque ele não tem experiência. Então, o que nós vamos entender? Um
um pouquinho da escola, como que ele é a rotina escolar dele, se ele tem muitos amigos, como que é a rotina dele dentro da casa dele, se ele tem irmãos, né? Se ele ajuda dia a dia a mãe dele, a organização dele, tanto na escola como na casa dele. Então, assim, são perguntas que, na verdade, a gente vai conseguir ver a parte comportamental, sim, porque você imagina uma pessoa que não, um menino que não ajuda a mãe em nada. Que não E tira não- o prato da mesa. Que não tira o prato da mesa. Você concorda comigo que vai ser um desafio para a empresa conseguir desenvolver esse menino, esse jovem, né? Falando menino, é menino ou Aham. menina, vai ser um desafio. Então, assim, mãe, pai, de novo, por que a gente está batendo muito na tecla mãe, pai e escola? Também, escola. Tá? A gente precisa desenvolver esses jovens. Sim. A gente não pode deixar eles numa bolha. Tá? Ok, tecnologia, amo tecnologia, porém a vida tá lá fora. E nem tudo que você vai trabalhar lá fora é tecnológico. E o mundo acontece lá fora, não acontece dentro do quarto Não, dele. não. né? Isso que você falou, pai, eu queria até fazer um reforço, porque aí eu vou falar do meu lado mãe, né? Que eu acho isso importante. E eu passei a olhar para isso e dar importância, me observando em relação ao mercado de trabalho. Essa questão das tarefas de casa, né? Você dar responsabilidades para o seu filho, né? Colocar tarefas de casa, colocar metas. Você também está desenvolvendo um ser, você Sim. também está educando o seu filho para o mercado de trabalho. Sim. Né? Então, quando você não coloca regras em casa, que você deixa. E eu sei, hoje em dia, gente, eu faço parte dessa geração de mães, de mulher que trabalha, que tem filho, que tem que cuidar da casa, que não tem uma do lar, uma secretária adoraria. Ela não veio agora em 2023, mas a gente pede para 2024. Mas não tem, então a gente tem que fazer as coisas, né? E aí você pega e fala assim: ah, mas meu filho tá lá no computador, tá tão quietinho, deixa ele lá, né? Não dá Ao trabalho invés de pra eu, ninguém. se eu falar ele vai ficar falando um monte aí, deixa que Vai eu encher o mesmo saco, faço, né? deixa que eu mesmo. Não, tá errado. Porque esse cara vai ficar até os 40 na sua casa sua- te enchendo o saco, demônia. Né? Então E lembra, eu ele acho vai que estar isso é com 40 e importante. você vai estar com quase 70 anos. Você É. não vai ter mais energia para isso, nem dinheiro, às vezes. Então, se ele não arranjar emprego, eu vou falar uma coisa aqui muito dura. A culpa é sua. Porque É duro, mas é Mas, provável. assim, não é 100%, mas você foi a grande parte da culpa, pai e mãe, né? Porque a gente prepara, pá, não adianta. Eu tenho uma Ó, pergunta você sabe que a sobre primeira isso. coisa que eu falei hoje foi o seguinte: não vamos generalizar. É. Né? Nós somos inteligentes, então não dá para generalizar. Aqui a gente usa exemplos É, e não Isso. situações Porque, gerais. é claro, tem pai e mãe que faz tudo isso, tenta, e mesmo assim o filho não quer, Sim. entendeu? Mas é mais difícil, porque o pai e a mãe começam a direcionar e chega um ponto e falar não também, né? Não é só a minha pergunta direcionar. é sobre isso. É um não. Na hora que o filho pede um iPhone, o pai e a mãe falam assim: não, filho, não vou te dar o iPhone. Porém, se você quiser, você pode trabalhar. Ou você pode limpar a casa e eu vou te dando R$ 100 por mês. Lembra a parte da humilhação que a Sabrina comentou, que a avó dela achou? Gente, limpar chão, limpar mesa não é Não. humilhação, que fique claro. O cara não faz isso no Brasil, mas ele quer sair do Brasil, trabalhar na Muitos. Irlanda pra lavar banheiro. Muitos. E tá tudo bem. Porque lá ele ganha dinheiro. E sabe o Aqui que eu também. ouvi? Eu falei isso com uma pessoa, ela falou assim, eu falei, eu não tenho nenhum problema com trabalho, eu não tenho mesmo, tá? Com nada. Eu sou daquele tipo de pessoa que faço de tudo, se É o precisar. famoso pé de boi, né? Trabalho é trabalho. E eu valorizo muito isso. E as profissionais que trabalham na minha casa, tanto a passadeira como a faxineira, elas veem isso. Porque eu sei limpar uma casa, passar roupa eu não sei tão bem. Mas... Pra que passar? Mas, assim, quando eu falo com um profissional, geralmente são profissionais, pessoas de classe média, que eu fui para fora do país para estudar, e lá eu trabalhava em hotel, limpava, eles não acham ruim. Por quê? Na cabeça deles, eles ganhavam dinheiro. Porque lá o dinheiro, a moeda vale é maior, é mais né? forte. Eles falam, não, eu prefiro limpar Justifica. banheiro. Na cabeça deles justifica. Eu prefiro limpar banheiro fora do país do que aqui. Mas é o valor que foi passado. Ok, tudo bem. Pelo menos a pessoa volta falando inglês, né? Não tem problema. Às vezes. Às vezes. Que também eu conheço casos que voltam, Eu também. né? Só foi para passear e gastar o dinheiro do pai e da mãe.
Mas pai, mãe, tenta direcionar. Fale não para o seu filho e negocie com o seu filho. Você sabe que o Paulo Vieira, ele fala muito isso. Eu sou muito fã do cara, né? E ele fala muito isso sobre família, sobre pai e mãe que acha que está acertando e não está. Então, procura o conteúdo dele, entenda mais a sua postura perante seus filhos. Tem um outro autor, que é o Isamitiba também, né? É. Que é o Quem Ama Educa, que é o classicão, Lindo. né? É bem a linha mesmo de você criar a frustração. Olha, hoje tá complicado o Frustrado, negócio. Eu preciso tomar eu acho que eu tô Toma sem um álcool. café. Um Preciso whiskinho. tomar um esquenta. Você tem que criar algumas frustrações para os seus filhos dentro de casa, que é um ambiente controlado, para ele testar isso, Sim. para você entender, porque são coisas que eu já presenciei no mercado de trabalho, que eu acredito que deva acontecer com muita frequência, que é você estar trabalhando com um cara de 30 anos que se comporta como uma criança de 15. Tem muitos. E aí você fala pro cara um não. Por isso que eu falei que a Sant'Angelo me deu a gratidão, é Sim. de realmente ter chegar várias vezes em Aprender a casa ouvir não. revoltadíssimo. E, claro, por sorte eu tinha o meu pai que veio da indústria, que tinha uma Sim. boa experiência, que olhava pra mim e falava assim, teu chefe te falou isso? Tá, e você não entendeu que ele é teu chefe? Hierarquia. Hierarquia. E eu brinco com isso dentro de casa. Às vezes, não sei o que, eu brinco com o Theo, né? Eu falo assim, Theo, hierarquia, negão. Mas a indústria ensina muito Ó, isso, tá? Vamos a indústria entender onde você tá e onde você quer chegar. Quem tá acima, quem tá abaixo. Ponto. só Você segue. não gosta? Não. Procura outra coisa, Catinho. Não fica preso no paradigma de que aqui dentro é o teu lugar. Vai, Então, mas tem essa aprenda questão com dos isso. pais e das mães, e tem uma questão também que a gente não pode deixar de olhar, que esses jovens, esses adolescentes de 14, né, 13, 14 anos que estão começando a olhar para o mercado de trabalho, os 18 que já Sim, está sim. realmente entrando no mercado de trabalho, que eles têm uma referência de sociedade, de mercado de trabalho, diferente dos nossos pais e de nós Totalmente. mesmos, Sim, entendeu? totalmente. Então, além da questão que eu acho que tudo influencia, né? Mas a questão dos pais, da questão do núcleo familiar, Sim, né? Tem a questão que que eu falo sempre, né? O primeiro núcleo é a família, que é o primeiro núcleo social. Aí a criança vai lá, sai, o primeiro teste é a escola, sim. né? Que é aquele segundo ciclo social que ela vai enfrentar, que é diferente, onde ela vai validar algumas coisas. Por isso que eu falo, antes do mercado de trabalho ainda, tem a escola com uma função social. Que é importantíssima. Né? Não quer dizer que se o pai não fez, os pais não fizeram, a escola se responsabiliza. Mas também não tira a responsabilidade total. E lembrando que os professores de hoje, gente, por favor, não generalizando de novo. Mas, Paloma, como você sabe que os professores de hoje, porque eu faço entrevista com professor e tem amigos Dados, professores, lembra? Lá no dados, piloto. né? Então, quando você, principalmente colégio público, quando você fala com eles, eles não têm mais energia para Exatamente. educar. O que você faz dentro da sua entrega e o que você faz além da sua entrega. Os caras vivem no além, né? Da entrega. De novo, os professores, eles estão sendo sugados, não tem mais energia mesmo, é a palavra, eles estão ficando com atestado médico, eles têm alunos e pais agressivos que não entendem cada um, a hierarquia, quem manda dentro de uma sala de aula é o professor, não é o pai, não é a mãe, não são os pais. Então, assim, quando eu falo com os professores, aquele amor de antigamente que o professor tinha, nossa, eu quero ser professor porque eu quero educar, eu quero ver aquele aluno, e eu sou super grata aos professores que eu tive, né? Não existe mais. Você tem a minoria hoje que tem esse sonho. E é uma O resto minoria, está esgotado. e é uma Eu ia minoria falar. normalmente que É acabou de chegar no decepção, mercado, né? esgotamento, né? Que com o tempo perde também isso. Né? Dá dó. Né? Então, eu penso que no mercado de trabalho, esse ser que chega aos 18 anos tem todas essas variáveis, né? Que, querendo ou não, foi a misturinha ali, foi o que formatou aquele ser, aquela formatação inicial, né? Que entra ali no mercado de trabalho, que senta na frente da Paloma, ela tá com escola, tá com pai, tá com mãe, tá com um monte de coisa ali. Fora de os referência. influenciadores digitais. Então, que é estão o que eu ia fudendo essa falar. molecada. Então, fora tudo Ai, desculpa isso... a palavra. Pode, Não. senta o Estão cacete, ferrando. sente o cacete, porque Estão ferrando. esse é um papo adulto. É.
Tá? É. Aqui não tem Não mais não como vai a ter. gente falar pra criancinha, gente. É o Então tem seguinte. essa questão também que eu acho que tem que ter uma conversa, que ela tem que começar também dentro de casa, nas escolas, né? Porque isso está influenciando os nossos filhos, os alunos, né? A referência que eles estão tendo do que é trabalho, do que é remuneração, do que é ser privilegiado profissionalmente. Tá tendo uma inversão aí, né? Aí, vamos falar de comportamento dos pais mais um pouquinho, né? Eu sei que vocês vão me Uhum. pegar um dia desse na esquina. Na Vai. hora que eu ver um pai e uma mãe chegando, eu vou sair correndo. A hora que ela estiver saindo daqui, a gente avisa. É. Fica fácil. O que acontece é o seguinte, né? O que a gente tá vendo de comportamento do pai e da mãe quando o pai e a mãe tá falando o seguinte, para ele, quando o jovem vai procurar um trabalho e consegue esse trabalho, esse jovem tem lá o salário mínimo. E aí o pai e a mãe falam, mas é pouco dinheiro, é melhor você ficar em casa. Pô, gente, pai e mãe, tem um comportamento mais neutro, né? O pai e a mãe liga para a gente procurando emprego para o filho. Pai, mãe, ensina o seu filho como procurar emprego, não liga para a empresa procurando por ele, Mas né? eu acho que é importante você falar, pá, porque assim, a gente tem vários tipos de pais e mães. Eu lidei muito com pais e mães, Sim, né? Então, assim, tem pais e mães que não entendem que isso é errado. Não mesmo. Às vezes a gente falando que tem um outro tipo de entendimento, né? E de valor de vida, fala, gente, que absurdo, a pessoa não percebe isso. Não. não. Nem sabe que tá errando. E às vezes acha até um absurdo e vai te falar assim, que absurdo que você está falando. Eu estou protegendo o meu filho, eu estou É. cuidando do meu filho. Eu Tadinho sei do o meu que filho, por que que ele vai ganhar o salário é o mínimo? meu filho. Eu É. pari. Então eu sei o que ele precisa. Então deixa, né? Se você ama tanto esse filho, Só não me liga daqui 30 anos reclamando. Arranja um emprego pro meu filho ainda, né? Ou não me encontra na rua e fala, e, bem que você me avisou. e eu acho muito, eu me surpreendo quando você fala isso, que existe esse tipo de comportamento, porque por isso que eu até fiz questão de comentar, porque a hora que você falou, eu falei, gente, não é possível que tem mãe que é assim que liga ainda para procurar emprego e que, né, vendo, porque assim, a gente tem muita informação E hoje, são né, Pá? muitas, não é pouco, Tem muita não. notícia. Então, como que essas mães não leem essas coisas, não estão vendo essas informações, né, para mudar o próprio comportamento? E normalmente são as mães, tá? Não são os pais. Não é. Geralmente são as mães que entram em contato com a gente. Olha, eu tô procurando emprego para minha filha. Ó, tô procurando emprego para o meu filho. São elas que fazem isso. E além disso, elas entram naquelas situações de negociar salário. Mas esses pais e essas mães que procuram trabalho, que te ligam procurando, você entende o quê? Que é um pai e uma mãe que não aguenta mais, que quer pôr o filho para fora de casa, ou é porque tem esse outro olhar de tipo assim, não, eu sou controladora mesmo. Até o trabalho que meu filho vai, eu que vou controlar. O que As é duas mais? coisas, É? tá? Essa que quer que o filho trabalhe é bem interessante, porque eu já perguntei para ela, você já perguntou se seu filho quer trabalhar? Porque, gente, eu juro, chega uma hora que você tem que ser sincera, né? Tem que ser sincera consigo mesmo. Vamos Sim. olhar no espelho, mãe, pai, vamos olhar no espelho e primeiro perguntar se seus filhos querem trabalhar, porque não adianta também você ir lá, consegue um trabalho pro seu filho e ele não vai. Ele não vai na entrevista porque já aconteceu isso no passado, tá? A Forte RH tinha um contrato há 8 anos com a CIC, Casa e Construção. Então, a gente era um volume muito grande de pessoal, o primeiro emprego. Só que era horário de shopping, né? Só que, assim, a gente teve muito contato. Eu te falo isso com propriedade. E aí, ia pai e mãe procurar emprego, e aí o filho não aparecia para entrevista. Ou quando ia na entrevista, o pai e a mãe levava na entrevista e ficava esperando. Ok, e aí ele passava pela entrevista, ok, era aprovado. Ele não ia trabalhar, ele começava a faltar. Então, o pai e a mãe, ele também tem que ver o quê? Se o filho realmente quer trabalhar, tá? Porque às vezes ele não quer. E aí, gente, cada um cuida do que é seu. Complicado, né? Você tá com uma criatura lá com 30 anos que não quer trabalhar. É por isso que eu falo assim, lógico que não vamos ser generalistas nem nada, né? Com as suas devidas responsabilidades. Mas mesmo sem querer fazer, a gente acaba cometendo alguns erros, e eu falo isso com toda a propriedade de mãe que sou, que a gente erra muito, às vezes, tentando acertar, Sim. né? Então, é complicado. E uma coisa que eu queria voltar, Pá, que você falou em relação ainda ao comportamento dos pais, a questão das referências. Até porque é uma coisa que eu vi muito em relação a mim. Quando eu saí da CLT e fui para a questão de ser empreendedora, Sim.
quando você tem pais, que você estava falando da história de ter pais empreendedores, pais que não são empreendedores, Sim. né? O quanto que a gente ouvindo e vendo, né? Então, por exemplo, um pai que é empreendedor, que é muito bem de vida, dificilmente ele vai falar sobre dívida, sobre questões financeiras. Essas crianças dificilmente, né? Não é que não aconteça, mas dificilmente vão ter acesso a algum tipo de questões emocionais envolvidas a dinheiro. Na verdade, a casa dele tudo é fácil, né? Então, o cérebro dele é o quê? Ganhar dinheiro é fácil, né? Isso É influencia na hora até da busca de totalmente. trabalho? Sabrina, você fica impressionada, não é nem na busca, porque eles não buscam trabalhos, eles vão empreender. Você Pula pode uma etapa, né? avaliar, você pode avaliar. Empreendedores jovens, normalmente os pais foram empreendedores ou são empreendedores. Então, na cabeça deles, não existe buscar trabalho, não existe ser empregado CLT, não existe isso. Ou concursado, que a gente também teve uma regra do Concursado, concurso que foi muito não forte, né? existe isso. Então é o quê? Na cabeça deles, e você vai ver algo que é mais interessante ainda. Se eles quebram, eles conseguem se reerguer novamente com uma Sim, facilidade. Você fala, mano, sim. mas como? O cérebro Eu não pago um deles. boleto, eu já me mato. O cara quebra com milhões E, e se tá re- criando uma outra empresa é, já. e é rápido, ele fica É, rico muito rápido. Porque o cérebro dele não sabe o que é perder. Não sabe o que é escassez, não sabe. O pai e a mãe sempre foram investidores, sempre tiveram bons carros, sempre trabalharam no crescimento. Então, a família, normalmente, quando vem nessa energia, vem nessa comunicação, não tem como ser diferente. Ah, Paloma, é regra? Não, não é regra. Mas a maioria, se você avaliar a parte comportamental e o resultado, você vai falar assim, puta, até é grande percepção de percentual. crescimento dentro do trabalho, né? Eu penso assim, não sei se eu vou falar besteira, mas dentro do que eu entendo, do que eu já li, uma pessoa que ela cresceu ouvindo sobre escassez, a hora que ela estiver no mercado de trabalho, ela vai se preocupar com o salário dela. E O Perfeito. salário e aumento de segurança. salário. Isso, É garantir a segurança básica dela. sim. O cara que ele cresceu no meio de empreendedor, ele vai querer carreira. Eu vou te dar uma coisa super O interessante. salário para ele o dinheiro é importante, mas eu vejo que esse cara é mais importante para ele, como que eu vou crescer dentro dessa empresa? Isso, a visão dele é um pouco diferente porque ele vai buscar altos cargos. Porque isso é o que ele ouviu, a facilidade para ele é fácil. Então, tá, eu sei que eu vou começar do baixo, mas ele já foca o que ele quer. E aí ele cria geralmente uma estratégia. É bem interessante. E quando você conversa com o jovem, que você vê que o perfil familiar é esse, ele fala assim: ah, não, mas eu sei, eu vou estudar isso. Ele já sabe o que ele vai estudar e Sim. como ele vai chegar lá, em quanto tempo ele vai chegar lá. Paloma, dá certo? Às vezes sim, às vezes não. Até porque tem cabeças que não mudam, né? Eu conheço empresário que tá bem, que tá tudo em ordem, que trabalha, que ganha dinheiro, que tá abrindo novas unidades. E aí? Ai, tá difícil, a vida é É, complicada. Então, assim, realmente não é uma regra, não, não é. mas já elimina muita gente do caminho pensar Não, diferente sabe disso, que é né? legal? Você vê industriário, né? Os donos de indústria, eu falo que são os melhores para mim para avaliar, porque, gente, eu avalio o candidato, mas lembra que eu avalio o meu cliente. Sim. Eu estou avaliando o comportamento dele também. Então, você vai ver dono de indústria que pegou os filhos dele desde pequenininho e falou assim: ó, você vai aprender tudo. Pá, 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 pá. Aí você vê a empresa do cara é um avião. Às vezes um filho assume, às vezes não assume, vai fazer outra coisa e tá rico também, tá? Mas você vê que ele fez com que os filhos trabalhassem desde lá da operação para chegar. E aí você vai ver outros donos de indústria que falam assim: ah, não, filhos, vai estudar. E aí o filho vira médico, vira dentista, que também são pessoas que são bem-sucedidas, que fique claro, tá? E aí, você tem aquele que é o ex-pobre, que eu falo que geralmente você pode ver que é o ex-perfil de pobre. Gente, pobreza não está ligada a dinheiro, que fique claro, tá? Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Que é aquele o quê? Que eu falo que isso poderia acontecer comigo. Nasce pobre, e aí luta com a vida, consegue um dinheiro, né? Consegue ter tua empresa organizada, e aí vira para o filho dele e fala assim: tudo que eu não tive, Você eu vai vou ter. te dar. E aí dá. Só dá. E aí o que, que acontece? Fode tudo. Porque na verdade ele não está recompensando o filho, É, ele está recompensando ele mesmo. é a criança Exatamente. dele que ele É tá a cuidando, né? criança dele que ele Só está transferindo. cuidando.
E aí dá merda. E dá merda num nível hard, tá? Tem que se cuidar. O duro que eu falo isso, tá? Vocês acham que eu não falo? Quando eu vou para uma reunião e eu percebo que o meu cliente tem esse perfil, eu falo para ele, ó, você precisa se cuidar, porque senão vai dar pau e você não vai ter ninguém para É que assumir sua o empresa. sucesso da sua operação depende de você entender e falar isso pro seu cliente. Porque senão É. ele atrapalha. Atrapalhar o rolê. Atrapalha o processo. É. Não, é um tiro no pé o que eles fazem. Então, Aí, a gente falando de pais, né? A gente tá aí, a gente tá dando 3 exemplos que. Agora vamos falar do pai e da mãe que é funcionário público. uhum. Que eu acho lindo. Mas é um perfil que é castrador. Pra mim é péssimo. Eu não. Olha, Vou falar por de quê. verdade, eu acho que são pessoas iluminadas as que conseguem ficar 30 anos batendo o mesmo carimbo. Eu Não também acho. importa qual função Mas ela esse é o tá, nosso mas se perfil, né? então, Isso que eu ia falar. Esse é o nosso A perfil. segurança. Tem gente que mas eu acho incrível fazer porque todo dia é uma aquilo felicidade. me fere de uma forma tão gigante e pra muita gente é tão importante ser daquele jeito. De Mas- novo, Fábio, não existe certo e errado. Que fique claro. O que pode acontecer é a influência sobre os jovens. O que a gente está falando, o quê? Como você está influenciando o seu filho? Por quê? Ok, pai, mãe, funcionário público. isso daí. Pensa nisso. Ou seja, vida lá, Pensa, não, viva regradinha, né? Vida regrada. Eu É sei o quanto eu ganho. pouco ou muito, mas tá Até- lá, vai aposentar, tudo certinho. Aí você tem A não um- ser que trabalhe na Americanas, que hoje já não sabe mais. Deu merda ali. Maldade. Ali foi falta. Nossa, ali deu uma merda gigante, mas tudo Foi. bem. Então você imagina aí o pai, mãe, funcionário público. Aí o que vai acontecer com o filho dele? O pai e a mãe vai fazer de tudo para que aquele filho, que aquela filha seja funcionário público. Por quê? Ele já Porque é validou o segurança. caminho, né? Ele viu que deu certo. Porque é difícil você ver família de funcionário público passando perrengue, gente. Desculpa, E tem o normalmente básico. os dois são, né? Os dois Geralmente. lados da formatação da Fábio, família. Você pega meu ex-marido, a mãe, a irmã mais velha dele, o irmão também mais velho, sexo masculino. Ou seja, na família dele, ele tem 3. Minha Três. família inteira é funcionária pública. Olha Eu tenho isso. 42 anos com uma empresa e até hoje eu recebo vaga de concurso público. É claro que o sonho dele, aí eles mandam pra você. É isso. Até hoje eles me mandam. Ó, você viu que saiu? Eu sei que você tá bem, É, mas você viu que saiu o concurso tal? porque eles querem a tua segurança. Gente, de novo, eles não estão errados. Sim, sim. Mas às vezes o teu filho Não é julgamento. não é julgamento, mas às vezes aquele ser humano ali quer algo diferente, né? A visão dele do mundo é diferente. Ele quer criar, ele quer viajar, ele quer conhecer o mundo. Ele quer outra coisa, ele quer empreender, porque o empreendedor é um cara louco. Não, e é diferente Muito pensar, louco! Bem louco, diferente corajoso. pensar, né? Corajoso! porque o filho que cresce vendo segurança, ele se sente livre para arriscar. Sim. É diferente do filho que cresce vendo insegurança. É, Ele mas tende a buscar né? Ele tende a, não é regra, você como falando sempre, isso mas de ele pais- tende a buscar segurança. É. Aí você vê, eu tenho, né, pai e mãe, funcionário público, tá tudo tranquilo, tô sabendo da aposentadoria, eu sei da previdência privada, eu sei do... legal. Nunca me faltou nada, eu sempre pude estudar, eu nunca precisei trabalhar. Claro que eu posso arriscar mais. Eu posso, de repente, querer empreender Sim. e ninguém me apoiar justamente por conta disso. Sim, sim. É porque, assim, às vezes eles não vão deixar de apoiar, mas vão fazer igual faz com a Sabrina, entendeu? E tenta direcionar É. a vida inteira. Vai que, né? Vai que ela me ouve hoje. É. Mas é muito doido isso que a gente fala de pais, né? E na minha família, somos em 3 irmãos, né? Eu achei que era 3 pais, eu falei assim, Não, olha, peraí que eu fiquei... É uma família já moderna, enfim, mentira. Pai e mãe, 3 filhos, beleza. Fomos muito mais educados pela minha mãe, Sim. né? Minha mãe, funcionária pública, né? Concursada a vida inteira, aposentou e tudo mais. E de 3 filhos, os 2 dela mais velhos, que sou eu e meu irmão, empreendedores, sempre. O meu irmão quebrou umas 5, 7 empresas. O Rodrigo ainda Desde tá... os 14 anos de idade. Entendeu? Ah, vou fazer web designer. Agora eu sou web designer, eu abro o computador, eu fecho, desmontava, quebrava, não sabia fazer, vou fazer para outra coisa. Fuçado. Fuçado. Eu sempre dava um jeito de... Sempre... CLT é segurança, beleza, mas eu sempre estava fazendo uma outra coisa que me abastecia Paralela. também, né? E a minha irmã mais nova
é a concurseira. Tipo assim, Mas a sua sabe? irmã mais nova é aquilo que a gente tem de influência familiar. Ela não teve tanta influência da sua Ela teve mais mãe. influência da minha avó, enfim. Mas eu falo assim, numa mesma, porque minha mãe foi criada pela minha avó, É, né? então, o Sim, reforço sim, direto. Então eu falo assim, numa mesma estrutura, né? Por isso que a gente tá falando de comportamento de pai e mãe, tem. Mas dentro, às vezes, de uma mesma família, observando os mesmos pais, você tem pessoas completamente diferentes. Às vezes Mas, você vai ó, ter um filho que é super bem sucedido e outro que vai ficar patinando, porque aí tem outras questões que depois a gente Sim, pode sim. conversar mais à frente, que são comportamentais também, mas não estão ligadas mas diretamente à isso, família, né? agora, no teu Não. caso, você tem situações ainda diversas na criação. Na minha família, o meu pai da indústria, né? Ele só montou uma empresa para ser empresário e não empreendedor, né? Ele só criou um CNPJ para continuar trabalhando quando aposentaram ele. Mesmo assim, ele continuou prestando serviço na área. Sim. Até hoje ele não prospecta cliente, é tudo por indicação. Então, assim, ele é empresário, ele não é empreendedor. Bem-vindo ao mundo da indústria. É a É a realidade. realidade O da pessoal indústria. que sai da Ficou velho, indústria, vira eles prestam consultor. serviço, é. Ponto. Ele criou 3 também. A minha irmã mais velha é empresária, não é empreendedora. Ela tem uma empresa de serviço, ela tem filiais, ela tem franquias dessa empresa, mas ela é empresária, É, que é que é diferente, eu totalmente falo. diferente. É super segura, é um negócio de modelo validado, que o dia que aconteceu uma bagunça, que nem aconteceu a pandemia, eles quase quebraram, porque realmente mudou o mercado deles. Aí ela volta a ser empreendedora. Aí tem, na verdade, eles recuaram, eles pararam todas as operações por 1 ano e meio, Porra. seguraram, queimaram um cofre e depois voltaram no mesmo modelo. Sim, Então, só assim, é esperou o empresário, mercado, empresário só esperou o real, mercado retomar. né? Eu, que não consigo me imaginar como empresário, porque mesmo o empresário repetindo coisas eu não consigo. Eu sou empreendedor desde que eu me entendo. Passei com consultoria com o meu pai e tudo, mas a primeira oportunidade falou, isso é diferente, precisa ser pensado e criado comigo. É. E a minha irmã mais nova, que trabalha na mesma empresa que meu pai trabalhou, que já tem 15, 16 anos dentro da mesma empresa que meu pai trabalhou, que já pode praticamente aposentar. O dia que entrou a pandemia, começou a balançar, entrou em crise, se trancou em casa, teve pânico, porque não consegue se sentir desempregada sem ser CLT. Sim. Opa, e ouvindo tudo isso, você, no caso, né, que você falou que o que você fez de certo foi ouvir a sua mãe. Por isso que hoje você é uma empreendedora, empresária, né, Sim, bem-sucedida. E você também tem irmãos. tenho. Todos são empresários como você? Não, a única empreendedora em casa sou eu. Aliás, eu fui a primeira da minha família inteira a ter curso superior. Só Olha para você aqui. ter uma ideia. Conta um pouquinho também, porque eu acho Da que isso família é inteira. importante, porque as pessoas estão te ouvindo, né, e falam assim, tá, mas da onde? Como que foi o seu primeiro emprego, né? Essa busca sua do primeiro emprego, até para você contar rapidinho, assim. O meu primeiro emprego CLT, né? Porque também venho de uma família que precisava de segurança, que Uhum. fique claro. Quando a gente precisa de segurança, a gente precisa do CLT, não tem jeito, está muito vinculado a isso. Sim. Foi o McDonald's, né? Que eu falo para todo mundo que o McDonald's ele me ajudou na minha carreira, me ajuda até hoje e eu sou extremamente grata, porque o McDonald's me ensinou que é processo e procedimentos. Já começa por aí. Hierarquia. Hierarquia, sempre. Então, eu sou muito grata, fiquei 2 anos no McDonald's, eu entrei com 14 anos, como atendente, então, limpando mesa, limpando chão, caixa, montagem de lanche, toda a operação que tem dentro do McDonald's. E eles ensinam mesmo. Depois de atendente, eu fui para treinadora, treinador que você começa a Que treinar legal. outros atendentes. E depois disso, teria o próximo cargo, que é o coordenador. E aí, nesse momento, eu já fui para o mercado de novo. Então, eu sou muito grata ao McDonald's. Depois do McDonald's, aí eu já começo Você a vê, deslanchar. E é tão feio que, né, que a gente fala assim, mas estuda, que senão você vai virar chapeiro do McDonald's. Não vai. Se você não realmente se empenhar e passar e aprender e se esforçar, você não vai ser chapeiro do McDonald's, porque lá é uma empresa que seleciona pessoas. Sim. Não, e outra coisa, não só seleciona, porque ele quer que você desenvolve. Se você for ruim, você não vai Você ficar, fica. não vai desenvolver. Agora, ser empreendedor
Meu Mas pai o que era que te pedreiro. gerou essa segurança? Eu precisava dessa segurança naquele momento porque família pobre precisava de uma segurança para o básico. Eu fui trabalhar porque a gente precisava do básico, Sim. né? O que é ser empreendedor? Eu sempre olhava, eu convivia com algumas famílias indiretamente que eles eram empreendedores. Então, meu primeiro namorado, a mãe e o pai eram empreendedor. Então, eles tinham alguns caminhões e prestava serviço puxando lenha. Eu não sei se fala lenha hoje, mas puxando. Na época eles falavam lenha, puxando lenha. E aí eu via que eles conseguiram muito dinheiro, eles ficavam muito ricos e eles tinham disponibilidade de tempo. Hoje eles não são mais ricos, que fiquem claro, mas na época eles conseguiram muito, moravam numa boa casa. E aí eu sempre fui daquela pessoa que eu ficava observando as pessoas de sucesso. E lembra, eu trabalhei no McDonald's, shopping. Dentro do shopping você tem um monte de empreendedores, os lojistas, os donos, Referências de dinheiro. referência, né? O dono do McDonald's, ele era dono também de uma outra indústria, então eu também tinha contato com ele, e aí eu via ele chegando, como ele andava, o carrão que ele tinha, lembra? Eu falei para vocês, eu amo carro. E aí eu olhava tudo aquilo e falei assim, caramba, a maneira de ganhar dinheiro vai ser empreendendo. Então, Pá, você me falou da questão de que você teve lá o McDonald's, o seu primeiro emprego, aí de lá você já, depois de 2 anos, já foi para o mercado de trabalho. E aí que eu queria que você contasse um pouquinho, quais foram, se você tem consciência de quais recursos internos, porque tem momentos que a gente, né, para quem não tem a família Doriana, né, e tudo mais, a gente tem que buscar Até porque família internamente. Doriana, todo mundo no comercial recebe algum dinheiro, né? Né? Exatamente. Fala assim, então, assim, a gente tem que buscar algum recurso interno para conseguir dar passos maiores, Sim. né? E você tem consciência de que mesmo, porque às vezes a gente espera sempre, né, o filme americano, né? Sim. O momento ideal, a família perfeita, a oportunidade que surge do nada, né? E tudo acontece lindamente com uma música, uma trilha sonora maravilhosa, né? Sim. Né? E depois os créditos sobem. E não é assim a vida real. Não O é. que você buscou internamente? Quais foram essas questões que falou assim, beleza, você viu, que nem você contou agora, que você viu essas pessoas ao seu redor, e você observava, falou, é isso que eu quero, eu gosto de dinheiro, eu quero ser rico. Mas tá, qual foi o movimento? Sá, existe assim, quando você tem uma vida de escassez, você tem duas escolhas. Ou se manter nela, ou sair dela. Então, eu sempre escolhi sair dela. Eu sempre quis ser rica, tá? Esse negócio das pessoas falarem, ai, não, eu não tenho problema com dinheiro, eu gosto de dinheiro. Não tem problema de falar que gosta? Não tem, eu gosto de dinheiro, gosto de morar em uma boa casa, gosto de ter um bom carro, gosto de viajar. Então, o dinheiro, ele traz boas coisas para as pessoas. Então, eu nunca tive problema, eu sempre quis ter dinheiro, né? Até para comer e ser gordinha. Brincadeira que eu não quero ser gorda. Mas eu sempre quis. Então, o que eu trouxe? Eu internalizei isso. Como que eu vou buscar esse dinheiro? Sim. Como que eu vou buscar? Então, se eu trabalhar para uma empresa o resto da minha vida, eu vou conseguir ficar rica? Então, eu olhava para as pessoas e falava assim, dá, mas não dá tanto assim. A maioria que eu conhecia não conseguia ficar rico. E lembra, a minha cabeça sempre foi o quê? Referência. Então, eu olhava para as pessoas ao meu redor, qual que era a minha referência. Então, quando eu olhava, eu falava assim, gente, trabalhar em empresa, não vou ficar rica. Então, fez com que viesse algo dentro de mim e falou assim, não, eu vou me preparar para ser empreendedora. E, além de tudo, além dessa preparação para ser empreendedora, chega um momento da sua vida que você vai ter que fazer uma escolha, né? Principalmente nós mulheres, tá? E aí é um pouquinho mais para frente essa escolha, mas lá quando eu era menina, eu já sabia. Eu tenho uma amiga minha de infância, a Aninha, da Travessa Rochedo, no Ipiranga, que a Aninha zoava. Eu vi a Aninha depois de muitos anos que eu fui visitar, e ela virou para mim e falou assim, Paloma, você era pequenininha, você falava o que você é hoje. Eu falei assim, como assim, Aninha? Ela falou assim, você sempre falou. E eu fui visitar meus tios, Que legal. e eles falaram assim, Paloma, você sempre falou, eu tinha certeza que você ia dar certo, porque você sempre falou. Você falava assim,
Tio, eu vou ficar rica um dia. Olha só. Tio, eu vou estudar muito. Então, a riqueza, na planejou verdade, sua tem a ver com ser empreendedor, né? O empreendedor, ele busca o sucesso, o retorno financeiro. Sempre tem busca Descobre disso. meios para isso, né? Isso. Então, até você fala assim, Paloma, ser rica. Não, não é isso. Eu estou comparando com o que eu não tinha e hoje eu conquistei. Sim. E eu estou em busca o tempo todo. Até- o empreendedor é aquele cara que está Até buscando, está porque fazendo a diferente. Richthofen também queria ser rica e É. ela fez de um jeito totalmente diferente. Ela não trabalhou. Né? O trabalho ali não foi bem executado. Apesar que eu achei ela bem inteligente, honestamente. Ela só errou no final. Só. É. Então, o trabalho, Procedimento, o entendeu? procedimento. O procedimento não foi muito o adequado. trabalho não foi bem executado. Foi Teria a outras frase. maneiras. Ai, que horror. Nós vamos pro inferno. É. Porque se ela pegasse, enchesse a banheira dela com ácido e derretesse ele. Olha, gente, ainda bem que o sentimento foi outro, né? Foi. De empreendimento que surgiu nessas pessoas que vos falam. Você imagina a Paloma ia estar na capa lá no É. top Mas 5 isso- mulheres mas, então- empreendedoras do crime Mas brasileiro, olha né? que legal isso, né? Porque é tudo questão de escolha mesmo, né? Sim, o tempo todo. Tá, eu escolho ser isso, que nem você escolheu. Quais recursos eu vou buscar, né? O que a gente estava falando. Tem a questão do recurso interno. E uma das coisas que você falou que eu acho que é muito importante para a gente fechando esse bloco do primeiro emprego é que quem quer se dar bem na vida, né? Que nem Sim. seus tios te falavam, sabia que você ia dar certo, né? Quem quer dar certo na vida, cara, ficar sentadinho, com a bunda na cadeirinha ali, atrás do computador, só. Eu falo assim, admirando o mundo, só no ponto de Sim. observador e não de alguém que está trabalhando, que está executando naquele mundo, você não vai conseguir carreira nenhuma. Se movimenta. E outra coisa, nós viemos nesse mundo para ter sucesso. Não caia nessa, sabe? Quando a gente não tem o sucesso, quando dá pau na nossa vida, na verdade, a gente escolheu Sim. aquilo. Então, muito cuidado, que nós somos o que nós escolhemos o tempo todo. Deu merda, acorda no outro dia e fala assim, tô buscando sucesso. E Cuidado cria para não gostar da maneiras. merda, né? Porque Cuidado. a merda é quentinha. Ela é dá fedida, mas com- ela é quentinha. Traz E um conforto. a gente acostuma. Isso que você falou é muito importante. Eu quero só concluir, gente, da entrevista, a postura que o isso é jovem importante. tem que ter nas entrevistas, tá? Então, vamos Isso lá. vai virar um corte, já pensei aqui a sequência. Então, mas eu preciso falar. Por quê? Tá bom. Primeira coisa, o jovem, você recebeu o contato da empresa, da consultoria de RH, ou da empresa que está contratando. Geralmente eles entram em contato por telefone, WhatsApp ou e-mail, tá? Então, é o seguinte, recebeu o contato? Leia, pelo amor de Deus! Leia o WhatsApp inteiro, a informação, o endereço, o local da entrevista, o trabalho que será executado, leia, tá? Leu todas as informações, confirme a sua entrevista, que estará presente. Não fala que vai pensar ou vai conversar com o pai e com a mãe. Já O pessoal confirma. fala, eu vou ver com meu pai e com a minha mãe. Peraí, Eu tô te tia. eu tô te falando, esse Olha que vínculo, louco. esse vínculo de pai e mãe tá muito A complicado. gente tira sarro, né? Achando que é uma É o brincadeira bebê, e não é. não, é o verdade. bebê do pai e da mãe. E aí, então, confirma essa presença. Ok, confirmou. Foi para a entrevista. A entrevista ela pode ser online ou presencial. Tanto faz. Se for online, por favor, roupas adequadas. Não Aliás, vai me fazer entrevista sem camiseta. Comece ou colocando camisa. roupas. Isso. E não me usa roupa de esporte, tá? Usa uma roupa, uma camisa polo, A uma não roupa ser que você vai trabalhar no formalzinha. time de futebol, É. aí você use a camisa do time. Exato, Mas exatamente. se não, não. Exatamente. Então, outra coisa. Então, vamos continuar da entrevista. Cuidado com a roupa, cuidado com o cabelo, cuidado com a barba, cuidado com a unha, cuidado com o excesso de maquiagem, cuidado com o perfume, né? Não vai de rasteirinha fazer uma entrevista se for E menina, deixa eu te não vai com perguntar, roupa você vulgar. falando de entrevista, né? Hoje em dia a gente tem uma liberdade de expressão, Sim, né? Muito maior, sim, né? As pessoas, elas muito falam sobre a sua postura de vida, seu posicionamento Sim. de vida através do visual também. sim. Então, o que falar, por exemplo, vamos supor, para um adolescente, um jovem de 18 anos, 19, que tem um estilo próprio, Uhum. né?
e que ele vai para o mercado de trabalho. Que ele acha que ele tá sendo castrado ali, É. podado. Vamos lá. Como eu, que, eu já opa, tive caiu meu essa brinco. Como que o idade, mercado de tá? trabalho hoje, porque eu não sei se mudou, né, nesse sentido, porque como a gente vê muito mais aberturas, né, tem Ou a no dress code, né? não, e tem a questão da diversidade também, que Sim, hoje sim. você tem a questão de gêneros, Não, né? isso não tem discriminação. Isso daí é muito tranquilo. Seja Não, você. é Então eu isso. falo assim, isso a gente traduz para vestimenta, É, não tem. O que você tem que ter cuidado é o seguinte: nós somos seres humanos, tá? Tem que lembrar que tem outro ser humano que está te avaliando, Sim. né? Aquele ser humano não é da mesma geração que a sua. Então, por mais que ele tenta ser aberto ao mundo, né? Empático. É empático, ele tem lá o pré-conceito, porque ele não é preconceituoso, tá? Porque geralmente ele tem quem faz referências, né? entrevista, mas a referência dele é diferente. Se você falar uma ter tatuagem é um problema, hoje em dia não é, né? Ser homossexual é um problema, não é um problema. Esse tipo de coisa, as empresas não veem mais esse problema. Isso aí é muito tranquilo, não tem restrição. Só que o seguinte, você ir de chinela havaiana fazer entrevista é um problema, porque é um desvio comportamental. Você não está respeitando a outra pessoa. É um espaço que se- social, né? e você não está respeitando aquela pessoa que se arrumou, se cuidou para estar ali na sua frente te entrevistando. Isso é importante porque essa geração não entende muito bem isso como falta de respeito, entendeu? Pensa a tua avó. Gente, eu falo o seguinte, pensa com a sua avó. Sua avó gosta que você fique sem camiseta na hora do jantar? Você jante Não, nem de que entre boné de na boné, mesa. é. Janta de boné? Começa a ter essa visão também, né? Deixa eu fazer uma pergunta, então, agora relacionada à questão da entrevista. É possível hoje a gente descobrir tudo sobre uma empresa na internet, avaliar qual é o Sim. perfil cultural, comportamental daquela Total. empresa, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma entrevista, foi chamado a fazer a entrevista num banco. Querendo ou não, o banco é uma entidade social que tem regras muito rígidas ainda. Perfeito. Ah, mas eu vou trabalhar na Nubank, é uma fintech, é tecnológica, não sei o quê. Irmão, é um banco. Querendo ou não, você não vai de rasteirinha. É isso. Ah, fui chamado para trabalhar na Havaianas do shopping. Pode de Pode de rasteirinha. Havaianas. Vai de Havaiana, não vai Mas com a não- concorrente, não Por gente. vai com- pelo amor favor, de Deus. não vai com a Ipanema. Né? Então, eu acho que tudo é uma questão também De avaliar de ter- a empresa onde e você de vai ter trabalhar. aquela predisposição de falar assim, cara, deixe eu ver como é. Pesquisar. Eu vou pesquisar, eu quero ter essa proatividade. Aí a pessoa escreve no currículo, proativa, boa comunicadora, chega na hora da entrevista, ela não pesquisou nada da empresa, ela não sabe quem é que tá do outro lado. Ela fala, aí tá numa entrevista, como aconteceu numa empresa que eu trabalhei, o dono da empresa era alemão, hiper rígido, e foi entrevistar um judeu Nossa, no pegou. Brasil. Nossa. Questões culturais gritaram na mesa, né? A gente ainda brinca, fala assim, foi a Uhum. entrevista que a gente estudou isso depois pra entender o que aconteceu. Tenso. Porque foi muito tenso, porque a pessoa chegou, ela sentou diante de um alemão, ela mudou totalmente. Só que a gente brinca, o dono, né? O alemão, ele era mais brasileiro do que a gente já. Sim. 50 anos de Brasil e tal. E ele fugiu da Alemanha, a família fugiu da Alemanha. Sim. Então, assim, seria um momento dele acolher a pessoa numa boa. Só que a predisposição do candidato também não foi boa. Não, os dois têm uma energia ruim ali. Conflitante. É total. Né? E aí não é só deles, é da geração anterior. Eles Exatamente, trazem, a eles gente carregam traz carregam isso. uma cultura Isso, junto. a gente traz isso. Né? Aí, trazendo o que a Sabina falou, você chega num banco, a questão de diversidade. Não é qualquer lugar que você vai conseguir expressar a sua diversidade. E isso não é uma falta de respeito da empresa com você, gente. Tem toda uma questão de... Claro, se alguém chega pra você e fala assim, olha, desculpa, teu cabelo afro aqui dentro não é permitido, sim, é uma ofensa contra você. Agora, não dá pra você chegar de abadá pra trabalhar na empresa na segunda-feira de manhã porque você isso. pintou o cabelo. Cara, é um conjunto de coisas que talvez naquele ambiente não caiba. Você vai ter que avaliar o ambiente, não tem jeito onde você vai fazer a entrevista, mas, gente, vai no básico.
Eu falo, gente, faz o básico. Menos é mais, né? No básico, não precisa de colocar terno. Não, não é isso, ninguém pede Tá. pra você ir de terno. Vai no básico. Se você tiver uma camiseta, uma polo, se você tiver uma camiseta branca, cinza ou preta, Toma sabe? banho. Uma calça jeans e um sapatênis. Não é pra você ir no luxo, não é isso, não. Gente, quando eu comecei, eu não tinha mal, eu tinha roupa. Eu ia com uma roupa limpa, era isso, fazer entrevista, né? Ia com o cabelo penteado. Então, vai no básico, no que você tem, né? Não seja extravagante, não adianta você, ai, tá bom, olha, eu sou fashion, eu vou com uma maquiagem super forte, aquele azulão aqui. Pô, você não sabe quem que é a idade da pessoa que vai estar te Quando chegar entrevistando. lá, vai ser entrevistada pela né? tia, que é da igreja católica, que tá lá com É. 68 anos de idade e 50 de empresa. Então vai no básico, vai no simples. Uhum. Depois que você está na empresa, a empresa vai entender, vai gostar do seu trabalho, e aí você consegue ser você. Mas lembra a primeira impressão é a que fica? Sim. Isso é para todo mundo. É para todo mundo, né? Sem exceção. Então não adianta você chegar lá toda com abadá numa entrevista, que não adianta, a pessoa não vai te levar a sério. Né? Como você vai de abadá? Então, assim, cuidado mesmo com a postura. Outra coisa, na entrevista, sem querer dormir, corpo torto. Você está feliz de estar lá. Então, assim, fica reto, tem uma boa postura. Aquela coisa, né? Fica... Não faz cara de morto. Até porque tem uma questão dessa geração mais nova, eu sou meio jacrica com isso, eu sou muito chato com essa questão de, cara, você não quer estar aqui? Não vem. Não vem, Não faz cara de cu pra mim. Mãe, não obriga. Pai, não obriga. Cara, a pior coisa que tem você não quer participar? Tá bom. Ok, Vai vai fazer outra embora. não tá de boa Opa, com e isso. me fala uma coisa, assim, pra gente ir fechando o quadro, que você falou a questão de postura, né, de entrevista. Duas situações para você poder orientar. Sim, Feedback negativo e feedback positivo. sim. Como que eu lido a partir do momento que eu recebo o feedback da entrevista, seja ele negativo, Pode chorar na hora como... que recebe o feedback negativo? Não pode chorar. Pode chorar. Empresa não é um lugar que se chora, é verdade? Eu posso Isso, né? perguntar o porquê? Pode perguntar por quê. Mas assim, o que acontece? A pessoa ela não vai te falar o porquê. Tá. Não vai, é difícil a Até porque consultora. o que é negativo você tem que internalizar e leva tempo. E Né? não é. E assim, o negativo, gente, às vezes é uma coisa que não tá ligada ao candidato. Você imagina, eu tenho lá uma cultura da empresa, que é uma empresa alemã, igual você falou. Uhum. E aí eles preferem trabalhar só com mulher. E foi um menino fazer entrevista, né? Participou do processo. E ele foi reprovado porque a empresa alemã tem preferência em trabalhar com a menina naquela vaga. Se fosse outra vaga, ele ia ter preferência de trabalhar com o menino. Às vezes, aquela vaga vai pegar peso. E Mas aí eles vão reprovar a menina. Eu acho tão importante o feedback pro profissional, seja ele Mas positivo ou negativo. o feedback a gente dá, tem que ser dado, mas de uma maneira inteligente. Sim, mas é importante o feedback, porque eu desenvolvo a partir disso. Não entendeu? dá para desenvolver porque às vezes a empresa não que tem nada a ver às com vezes Não, é você. então, mas eu requisito. desenvolvo nesse sentido até, de entender que tem A coisas frustração é que não necessária. estão ligadas à minha competência, mas É. à cultura organizacional. Porque quando eu saio muito nova de uma Sim. entrevista, recebo, sei lá, 3 negativas, né? Sim. E aí falo, e Ou ninguém pior, me dá né? um feedback. Ou pior, não é nem muito negativa obrigada você recebe, e tal. né? E às vezes tem aqueles que não. Que a gente nem te dá liga. retorno. É. A gente liga. Eu sabia quando eu tinha passado nas entrevistas, né? Porque normalmente era assim: você pode ficar, você fica. Vocês podem ir, depois eu ligo. Eu odeio que faça isso. A turma do depois eu ligo, eu sabia, vocês Já não era. passaram, eu vou ficar e eu passei. Eu acho horrível isso. Né, É então- uma falta de respeito, então, na minha opinião. A gente via, né? Não faço mais parte de entrevistas, assim, então já não sei mais como que tá. Mas fazia. E aí, Fazia, eu participei na minha época. então, era às vezes, assim, essa pessoa nem recebia ligação. falta de respeito. E aí a pessoa fala assim, tá, mas aconteceu alguma coisa, Porque né? é pior, eu né? Aí podia você ter liga pra empresa, não, a desenvolvido. vaga tá em aberto ainda, você sabe que a pessoa tá trabalhando já. E, eu falo, qual que é o problema de dar um feedback para esse cidadão, de falar, olha, não, é uma questão de que existe fora a questão do perfil, sei lá, de competência e tal, existe umas outras questões que são de cultura organizacional. Sabrina, assim, quando você tem 1 a 10 profissionais, você consegue dar explicação. Agora, eu vou te falar o que acontece com a consultoria. Eu tenho hoje, no perfil da Fortes RH, entrando, em média,
30 a 100 pessoas por dia falando que mandou o currículo e a gente não chamou para entrevista. O nosso sistema é automatizado, olha isso. Ele já é automatizado. Ele é automatizado. Então, a gente já recebe o currículo, agradece pela confiança e escreve, tá? Que nós recebemos o currículo, só que a gente só entra em contato com os candidatos que estão dentro do perfil da vaga que o cliente solicitou. Não, e Porque ok. não é a gente que faz o perfil, é o cliente. Isso já é automatizado. Não, Mas e você imagina a gente... E mesmo assim, eles me chamam no Instagram e eles querem saber por quê. A gente não consegue responder. Aí você vai para entrevista. Você está achando que a gente entrevista só 3 profissionais para uma Não. vaga? São média de 60 profissionais por vaga entrevistado. Hoje também é automatizado. A gente agradece a confiança e fala que outro profissional foi aprovado, mas que o material dele fica com a gente para uma futura vaga. E a gente apresenta a vaga para ele mesmo. Tem outros, se você der um Google, você vai ver o pessoal falando: ó, não passei em tal entrevista, mas em outra a Fortes RH apresentou e eu passei. Por quê? E o processo está feito, né? Tá feito, Sim. tá pronto, pra gente tá pronto. Só que não dá, uma consultoria, ela não consegue, o volume é muito grande para ela explicar cada um. E tem mais um detalhe, o meu cliente, ele não fala, ele não me dá satisfação. Ele fala que ele aprovou tal profissional, mas os outros que ele não aprovou, ele não fala o porquê. Que E aí eu ruim isso. explico isso para alguns candidatos que me perguntam, eu falo, olha, infelizmente o cliente, ele É, não me dá, ele não precisa mas me dar nesse satisfação, ele caso- contrata consultoria só para Não, eu contratar É isso que eu ia entendo, falar, mas- exatamente. Nesse caso, você é um intermediário Sim. nessa Mas posição. não é RH interno, o gerente também pior, não fala. né? É pior, o gerente não vai falar. Se ele não gostou da pessoa porque a pessoa estava muito maquiada, tô dando um exemplo besta. Não, ele eu não sei vai disso. falar. É, Mas fumante, são as tem coisas que primeiras não triagens. podem por conta de lei, que não É. se pode criminar por conta de lei, Sim. e que a pessoa não fala, mas você é eliminado por conta disso. Ó, Eu sei disso. só para você ter uma ideia, outra coisa que o pessoal entra em contato com a gente, porque a gente anuncia vaga, ela é unissex, porque a gente não pode falar. Uhum. Só que A assim, pessoa, agora é pessoa para telemarketing, pessoa para... a gente anuncia Aham. vaga. Só que às vezes aquela vaga tem que ser homem. Exemplo, vai trabalhar viajando de segunda a sexta no meio de homem só. E aí a gente sabe que não pode ser mulher para não correr risco. Porque não é bom para a segurança, mulher, é físico. segurança isso para a mulher. Só que a gente não pode colocar. Ai, Então não, tem eu algum, não entendo que tem pode. situações assim, Só entendeu? que liga mais 10 pessoas me perguntando. Então, só que muita Gente, coisa não vamos lá, pode. vamos às IAs, né? É. A gente tem as inteligências artificiais aí, que de repente se a gente preenche lá uma planilhinha com algumas questões de competência, a própria IA já vai lá, pega isso, já cria para você todo um e-mail justificando por 60, 70, 80, 90 mil candidatos o Isso. porquê individualmente, entendeu? Então, mas não desde que você tenha dá, parâmetro, né? Não, é sim que você tem que criar esses Não, parâmetros. não, parâmetro mas- do cliente, por exemplo. Porque ó, mandou 3 para final. Chegou lá, o cara tem uma vaga, tem 3 E currículos. Sabrina, meu cliente não vai falar a verdade, que ele não gostou dos olhos da Não, pessoa. Não, eu sei, tô falando assim, mas aí, pensando numa questão de desenvolvimento do processo todo, aí vem a cadeia mas toda, a- né? Ó, tem, olhando tem fria- algo pior. Vocês não vão ficar chateados que eu vou falar? Tem algo pior por Ai, trás meu disso. Deus. Às vezes a pessoa que está entrevistando não sabe nem o porquê que está reprovando. Não a consultoria ela é Sim, especializada nisso, Sim. tá? Mas o entrevistador, que normalmente ele não é preparado para isso, Uhum. ele vai aprovar a pessoa que ele acha que pode dar mais certo com ele, com a empresa. Aí o resto ele falou assim: ah, não sei, acho que não vai dar certo. É isso que é às vezes eles terrível falam. que como gestor, eu comentei isso no piloto, como gestor, eu nunca recebi um treinamento, um direcionamento, um parâmetro para as minhas contratações dentro de nenhuma empresa que eu passei. Ninguém falou para mim assim, falou, olha, contrate, mas se atente A, B e C. Explicar o que é competência, começa por aí, Né? porque Nós queremos uma desenhar. pessoa que quando trabalha na área de qualidade, não, você pode contratar um assistente para você. Legal. De acordo com os meus critérios, um assistente para mim tem que preencher X requisitos. Sim. Aí você tem que levar isso para dentro da tua empresa, né? Da empresa que você está alocado naquele momento. Tá legal, como você disse, eu trabalhei com tecelagem um tempo. Aí eu precisava de um assistente de qualidade que ia puxar rolo de 50, 60 quilos do estoque para cortar uns 10 centímetros e levar para o laboratório. Cara,
Não adiantava, chegavam os moleque franzino lá Não dá. com 20 quilos de. Que você ia falar assim, o rolo pesa mais que ele, eu vou ter problema trabalhista, porque Sim. vai dar lesão na coluna, ou ele vai ter que parar alguém pra puxar o material pra ele. Então, assim, esse cara não se enquadra na vaga. Mas você vai falar pra pessoa, Não gente. rola. Não dá Desculpa, como você falar, amiguinho, você é vai- magrinho, Ô, por isso que eu tô te frango, reprovando. Frango, volta pra academia que você precisa crescer. Não dá. Não existe isso. É. Você nem deve falar, mesmo porque você imagina, a pessoa vai começar a comer igual um louco. Não, e E que você não é cria? saudável. Não, sim, eu falo, tem alguns feedbacks que não se dão, mas, por exemplo, com relação à qualificação, com competência, eu acho que são fundamentais. Isso de dá, serem quando é dados. matemático, dá. Olha, eu pedi Entendeu? Excel, você não tem Excel. Tchau. Mas, gente, isso daí não vai nem pra entrevista. A pessoa que não tem algumas qualificações não vai Mínimas, pra né? entrevista. Então a gente fica de olho nisso. Opa, pra gente poder. Não sei se você anotou mais Aqui alguma já, coisa. eu acredito que já concluiu. Para quem, então, essa semana vai sair em busca de emprego, o que você fala para essas pessoas aí, fazendo um resumão aí de tudo que você falou com relação à entrevista, relação aos pais, comportamento e tudo mais? Jovens, primeiro, façam um currículo adequado, sem foto de preferência, porque senão se vocês colocarem aquela foto de Facebook, mata o entrevistador. Sem e-mail, gatinha manhosa, poderoso chefão. Não, poderoso chefão não é da geração deles. Fala aí que Não, é da mas geração. não, os filmes Coach e os jogos trouxeram de volta algumas poderoso coisas. chefão, arroba gmail. Nada assim. Então, por favor, algo mais formal, com nome e sobrenome, né? Faça um currículo bem feito, em formato Word, PDF, e encaminhe para as empresas que vocês gostariam de trabalhar, tá? E fica de olho no celular, tá? Não adianta colocar aí, ó, confere os números que vocês deixaram no currículo. Então, deixa o seu número, deixa um segundo contato também. Então, é isso. E boa sorte. E leiam as vagas inteiro, né? Aí por fiquei favor, muito isso é preocupado com isso. importante. Vou dar- Leiam. Se eu puder dar um conselho que me deixava emputecido se não vai na entrevista, avisa, caralho. Você marca e uma empresa inteira se movimenta pra você estar disponível naquele horário pra entrevistar alguém, a pessoa não aparece. Não dá satisfação, aí depois liga pra você e fala assim: sabe o que é? O que é, irmão? Que você não vai trabalhar comigo. E é umas desculpas, nossa, que dá É. até medo. Você Dá fala, até medo. Então, anotaram as dicas? Se não anotou, volta o vídeo inteiro, que só tem 1 hora de conversa, coisa pouca. Fácil. Tinha 1 hora, já tem Facinho, 1h40 Entendeu? agora. Põe pra dormir, pega esse mantra, vai ouvindo como mantra, e aí começa a distribuir seus currículos aí, estudar as empresas, que a Paloma lembrou bem, ver quais são as empresas, ver se tem gente que reclamou, né? A Paloma falou lá no piloto também. Sim. Ela não comentou aqui, mas lá no piloto, para quem vai estar lá no podcast também, na playlist, o piloto, e ela fala sobre isso também. Tá? Então estuda, entenda qual que é a empresa, vê quem que saiu da empresa, o que que fala da empresa, se a empresa ela tem um turnover alto, se ela tem pessoas de carreira, se tem gente que consegue fazer carreira lá dentro, né? Sim. Se ela Então- serve pra você ou não, né? Não É, vai se o você- ativista vegano bater na porta da Friboi e falar que quer trabalhar lá dentro, nossa, entendeu? Você foi perfeito. É isso. Então, fiquem com isso, Fiquem com isso. tá bom? E façam as escolhas certas. E obrigada, Pá, Fábio. A gente tá aí na próxima falando sobre. A gente posso dar falar sobre Claro. 2 sugestões? Aí, quem quiser, deixa nos comentários também que quer que a gente converse na próxima. Mas vocês puxaram o gancho aqui de contratação, Sim, né? Pra gente falar para contratantes sim. como contratar corretamente. Esse processo de Ótimo. contratação, Eu acho processos que de não precisa nem contratação. não precisa nem de segundo E tema. para os gerentes, Eu acho porque que- a gente falar o que ele vai perguntar, o que olha- vai avaliar, ok, perfeito. Porque a vida é uma Vamos, que aí entrevista, fecha né? essa questão de entrevista. Aí depois a gente Ótimo. vem falar da questão das novas profissões, o que que tem aí Olha, e isso tudo vai mais. servir pra muita gente, vai servir até pro nosso outro podcast, quando a gente fala de assuntos da vida geral, para as pessoas pararem de errar, inclusive, na escolha dos relacionamentos, dos amigos, porque são todas Quem que cê- entrevistas. quem que você vai Mano, contratar? Se eu te falar que isso influencia na sua vida, essa tudo. escolha. Sim, Você quer, Ah lá, você gente, quer ter última dica, hein? sucesso? Você quer ter sucesso na vida? você tem que saber Seu Andar com parceiro gente melhor que você, porque eles podem te elevar. Gente pior que você, tudo dá Exatamente. errado. Seja Isso o foi mais bom você ter burrinho da falado. turma, sempre. Desde amigo, namorado, tudo, né, Pá? Sim, tudo tem que ser melhor que você, porque assim você evolui, você aprende. Nós somos o meio, gente. Nós somos o meio. Então, muito cuidado com o meio que você vive. Faça Maravilha. boas escolhas. Ó, então, daqui uma semana vai sair esse episódio agora. Ele sai que dia? Domingo que Sai vem. no domingo que vem.
Que vem. que já é Vai fevereiro. estar aí escrito, Sei lá, dia escrito, vai tá tudo por qual ali. que é o lindo. domingo, qual que é o próximo Então, episódio. Mas é todo domingo, domingo teremos episódio. recrutamente. Aí você vem bater esse papo gostoso com a gente, ouvir a Paloma como especialista na área, né? Eu e o Fábio aqui como palpiteiros, né? E, na verdade, empreendedores também que estão batendo cabeça aí e tudo mais. Então, a gente fala com um lugar aí de experiência também, Experiência de vida, de que eu falo que vida. é a melhor. né? E recrutamente. Pensa nisso. A sua mente te recrutando para a vida pessoal e profissional. Abraço, gente. Tchau, tchau.